Olá, tudo bem com vocês? É isso, Sérgio Cérvulo, no podcast Na Medida Certa, mais um episódio desse podcast que vem conquistando corações, vem trazendo um prazer muito grande para mim, né, pessoalmente, por ter o prazer de, nessa mesa, estar conversando com pessoas que realmente têm conteúdo, pessoas que trazem muitas informações relevantes para nós, e hoje não vai ser diferente. Estou aqui hoje com a nossa mesa rodeada, né? Olha aí, coisa boa. E a gente vai conversar muito sobre a igreja atual e a igreja de Cristo. A gente vai fazer esse bate-papo aqui com essas pessoas ilustres. Para vocês conhecer os meus convidados de hoje, eu estou aqui com o pastor Leandro de Souza Teixeira. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Ofício, ele fez questão de dizer, não, separar ofício, olha, ele botou profissão, padeiro e confeiteiro. Sim, sim. Ofício é que ele botou pastor. Amém. Uau. Isso já tem um mistério aí. Já tem um mistério aí, porque não é profissão. Sim. Pastor, né? É um ofício. Sim. Depois eu explico por que isso fez a diferença. E o nome, gente, do ministério dele é a Igreja Evangélica Amor Ágape, tá? Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor. Muito feliz de estar recebendo você no meu podcast. Tá bom assim? Uma honra. Ao lado dele, nós temos o Marcelo Paiva, também pastor, né, Marcelo? Sim. Apresentador e digital influencer. Tu vai depois explicar por que você é digital influencer. Tá. Pode ser? Tá. Então, e o seu ministério é a Igreja Uma Semente para Nações. Poxa, também tem um mistério aí, não tem? Forte. Tem um mistério forte aí. Esse nome Seja forte. muito bem-vindo, Marcelo, ao meu podcast. Estou muito feliz. E o convite foi recíproco, né? Porque agora eu estou tendo o prazer de retribuir esse convite. Porque, gente, eu já fui entrevistado por esse amigo que daqui a pouco ele vai estar falando um pouquinho a respeito. Estão gostando dos meus entrevistados? E é isso. E para finalizar aqui do meu lado, né, eu costumo dizer que a gente já está, né, caminhando lado a lado já tem algum tempo em outras reuniões, né? Eu tenho aqui o José do Nascimento. Tá? A gente conhece ele como Memória, mas você gosta de ser chamado assim? Todo mundo já acostumou, cara. Eu acho que hoje as pessoas perguntam, você conhece o José? Quem é José? Não sei quem é, não. Aí o Memória, não, Memória eu sei quem é o pastor Memória, é o fulano Memória, tudo é Memória. Eu falei, então fazer tudo em memória de mim. É o sonhador, é o cadastro, tudo. Então, o José do Nascimento, Memória, vulgo Memória, né? Ele é formado em gestão de pessoas, também formado em gestão pública municipal. Olha que chique, hein? Uau. Dicção oratória, bombeiro civil, capelão e tem o curso básico de teologia e também ele frequenta, né, e ajuda a cuidar lá do Ministério Restaurar, correto? Certo. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Gente, estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Vamos bater um papo? Vamos conversar? Falar sobre Jesus é sempre muito bom, né? Falar do Evangelho é sempre bom. Mas a gente tem responsabilidade, não temos? Com certeza. Com quem que a gente tem responsabilidade, gente? O que vocês acham? Com quem? Pastor? Com o Senhor e com a palavra do Senhor. Então, já que eu já te apresentei, confirma, vê se está tudo certo. Olhando para aquela câmera ali, manda um abraço aí para a tua igreja. Está com a palavra, pastor. Bem, bom, primeiramente quero louvar o Senhor por essa oportunidade, também pela vida do Senhor, né, que... Não, senhor não, pelo amor de Deus. A gente só tem só Jesus. O pastor, para com essa humildade. Não, é porque tu é um Sião. Tá com o cara um pouco de antigo. Jovem, renovado. Então, nosso amigo, nosso querido, né, pastor Sérgio, que Deus abençoe. Essa humildade, cara. Respeito, né, pastor? Ancião, né? Ancião, isso. Então, nós estamos muito alegres e felizes de poder. Eu também estou muito feliz. A gente já conhece bastante tempo, desde uma programação que a gente participava, não sei se eu posso falar aqui, Pode. A antiga Rádio Boas Novas, não é isso? E nós tivemos ali por um longo tempo, né? Sim. Foi bom e agora. Boa demais. Isso, muito bom, né? Oramos muito juntos, louvamos muito ao Senhor. E é bom, né? Edificar, somos edificados e edificamos vidas, não é isso? Então, quero mandar um abraço aqui para a Igreja Evangélica Amor Ágape, né? E louvar a Deus, né, pela vida dos irmãos que têm ali nos ajudado a trabalhar no reino do Senhor, não é isso? E onde é que fica a igrejinha? Fica aqui em Petrópolis. Sim. Na rua Washington Luiz, 453, aos fundos de uma agência de automóvel que tem ali, próximo à UPA do centro. Bem pertinho do centro. Bem pertinho do centro ali, tá? Estamos ali alguns dias por semana, quarta, sexta e domingo. Poxa. Temos cultos ali, né, na quarta-feira, 16, 19, sexta-feira, 9, 16, 19, quinta-feira, oração,
Né? Sábado nós damos uma folga, mas tem sempre um evento, né? Pra gente ir fazer uma visita, como eu tive, né, o privilégio sábado de estar num podcast lá em Itaipava, junto com o Marcelo Paiva, né, o pastor Marcelo. Estamos em família, né? Estamos em família. E domingo, vai ser muito bom porque a gente está em família. Isso, domingo, 9 horas da manhã, 17 horas, Escola Bíblica Dominical, que não pode faltar, e 19 horas, nosso culto de louvor e adoração. E hoje... Demais. Já fez a propaganda dele. E hoje nós estamos aqui, né? Falta anunciar. Dando glória a Deus aí. Marcelo, já te apresentei, olhando para aquela câmera. Cumprimente aí. Então, nosso bom dia, público. boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse conteúdo. E o desejo do meu coração é que o Eterno te instrua, né? Te instrua, te liberte. Conhecimento é liberdade, né? Conhecimento é liberdade. Amém. Sou Marcelo. Cara, eu não gosto muito de me apresentar. Eu sempre digo que eu fui salvo para apresentar outro. Né? Hoje eu estou entre hoje amigos aqui, pastor aí. Leandro, pastor José, que estamos tentando marcar aí também um programa, né? Querido, Sérgio esteve comigo, Sérgio também esteve comigo lá. Bom, eu disse que eu sou pastor, mas na verdade estou sendo, né? Pastor porque é uma concessão. Nós somos imagem e semelhança do Criador, isso é o que nós somos. O restante nós estamos fazendo, não nos define, né? Eu disse que eu sou digital influencer porque eu uso as redes sociais para influenciar. Amém. Né? A gente não está formatando vida, né? A gente está trazendo conhecimento. Eu tenho um programa, MP Podcast também, e a proposta do meu programa é fazer as mentes pensarem. Né? Salomão ele diz que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Bom, então quer dizer que se o homem pensar que é um cachorro, ele é... Não é isso que Salomão está falando. Salomão está falando que o homem vai andar de acordo com as convicções que ele tem. O que importa são verdadeiras e são falsas. Então você é o que você pensa. Né? Então a proposta é essa, fazer as mentes pensarem. Eu quero mandar um beijo para Renata. Provavelmente está me vendo, porque você está vendo esse conteúdo no seu tempo. E obrigado por todo o apoio. Obrigado pelo convite também aqui. Eu que estou... Tamo junto. Cara, eu tô muito à vontade hoje. É diferente, né? Muito à vontade. Tem 5 aqui, né? Na mesa. Né? Tem. Fora, eu quero dizer para você, o mistério fora Amém. o que já está em outra dimensão, né? Sim. Porque nós acreditamos que ao nosso redor pode ter coisa boa, coisa ruim. Depende daquilo que nós atraímos para nós. Então eu não tenho dúvida de que os anjos do Senhor estão cercando esse podcast nesse momento para que a gente possa louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém. E dentro daquilo que for falado, somente ele ser exaltado. Aleluia. Vocês concordam comigo? Com certeza. Então é isso. Amém. José, cumprimenta aí o nosso público. Vamos que vamos, agora é minha vez. Vamos, né? eu tô vendo. Gente, boa Traz a tarde, memória. bom dia, boa noite. Tô aprendendo com o pastor Marcelo, tá vendo? Já tô... Quer coisa é cultura, tá bom? Apresentar a gente é um pouco meio complexo, né? Mas sou pastor ali do Ministério Restaurar, que é pastoreado presidido pelo apóstolo Denilson Satiro. Estamos ali há 10 anos ali na luta com ele, pastor auxiliar lá. E estamos pregando o evangelho, levando a mensagem de Cristo até Jesus voltar, né? É um prazer eu estar juntamente com vocês aqui. E estou aqui para acrescentar o meu aprendizado. Onde é que fica o Ministério Restaurar? O Ministério Restaurar fica ali na Rua Prefeita Ari Barbosa, número 10, segundo andar. Próximo à Rua Tereza, né? Isso, ali fica... Que essa rua quase ninguém conhece. Uma rua pequena ali, bem no início da Rua Tereza. Sim. Termina o Leiliano Cotini, aí começa a Rua Tereza e fica ali num prédio ali. Bacana. Bem no segundo andar. Cultos? O nosso culto é domingo às 19h30 e quinta-feira também às 19h30, e o nosso primeiro domingo do mês é pela manhã. Entendeu? Os cultos. Então você é muito bem-vindo, se quiser ir lá visitar a gente. Que bom. Vai ser muito bem-vindo. Gente, tem muita coisa pra gente conversar, tá? A hora tá correndo. Vamos aproveitar o tempo? Vamos. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, correto? Então eu vou pedir aqui auxílio a nosso master, nosso amigo André, que colabora muito com esse podcast, com o sucesso desse podcast. Já quero agradecer você aí nos bastidores, tá, André? Por todo o teu trabalho. E vamos ver o nosso primeiro... Olha aí, dá uma paradinha. Gente, isso aí é o símbolo da cruz, não é? Porém, você vê que tem um detalhe ali que você observa, né? São cachimbos, né? São instrumentos que são usados pelos nossos irmãozinhos viciados em
crack, cocaína, né? Geralmente é usado para cocaína e crack, né? Esse tipo de instrumento. E aí, a primeira pergunta que vai hoje aqui para vocês, a igreja, preste atenção, hein, pastor? Sim. A igreja está perdendo o seu propósito de anunciar a salvação para os perdidos? Levar essa boa notícia, essa boa nova aos corações contritos? Entendeu a pergunta? Quer que eu repita? Público, olha lá. Pergunta comprida, né? Não sei se é a Tem resposta. duas perguntas aí. Tem duas. A igreja está perdendo o seu propósito de anunciar o evangelho para os perdidos. Porque essas pessoas não estão perdidas, não estão? Quando elas praticamente entregam o seu corpo, né, que é o templo do Espírito Santo, ao consumo de entorpecentes. E aí perdem família, perdem trabalho. Eu não consigo imaginar, mas eu consegui, depois vocês vão ver, aí visitar essas pessoas no fundo do poço. Elas perdem tudo. E aí a pergunta é, a igreja está perdendo esse propósito de anunciar a salvação para essas pessoas? Aí agora acho que até melhorei a pergunta, né? E levar essa boa notícia do evangelho aos corações contritos? Pastor, o senhor vai ser esse primeiro a começar a responder essa pergunta. O que o senhor acha? Bom, eu creio que é preciso uma atenção, né, bem especial para esse público, né, para essas pessoas, né? E primeiramente, né, ali forte essa imagem, nessa foto, ela já diz tudo, né? Já está dizendo quem são eles, né? Quem são eles? Onde eles estão, né? Sim. E a gente precisa entender isso. Quem são eles, né? E pensando em quem são eles, qual é a necessidade real deles, não é isso? Entendi. Nós percebemos que, principalmente que na nossa região, existem muitas igrejas que têm a preocupação de levar, né? Um alimento à noite, né? Uma forma de cuidar deles na alimentação, se preocupam, né, quando vem o frio aqui da nossa cidade, né? Vamos falar da nossa região, falando aqui da nossa região, e eu percebo que existe muitas igrejas realmente que se preocupam com isso, né? Porque essas pessoas, elas estão, né, algumas delas, né, elas estão nesses espaços, nas praças, né? Em alguns debaixo de algumas marquises, não é isso? Sim. E ali você passa, elas estão nesse estado aí, não é? Nas praças, principalmente tem uma praça muito conhecida aqui na nossa cidade que é palco, né? Ou às vezes até um ambiente, um espaço onde eles permanecem ali por muito tempo e às vezes por noites, né? Sim. Por dias, né? E são essas pessoas que estão viciadas, né? Sim. Estão nas drogas, né? Então, e quem eles são, né? Eles estão ali, são os espaços. Quem eles são? Quem são essas pessoas? Às vezes é um filho de um cristão que está ali, Sim. que se desviou. Sim. Não, ali não existe só pessoas que não têm um conhecimento de Deus, que não existe uma religião para eles ali. Eles sabem que existe um Deus e muitos deles são advindos de desvios das nossas igrejas. E alguns... É mesmo, pastor? Sim, muitos, né? Hoje, estudando capelania, você vai perceber que a maioria dessas pessoas são pessoas que se desviaram da igreja. Então, existe eu já fiz esse trabalho muito, já entreguei café pela manhã, então... Sim. Eu não vou dizer aonde, mas existe um espaço aqui que eles dormiam ali, né? E algumas pessoas tinham medo de ir lá. Sim. E às vezes, às vezes 6 horas da manhã, nós chegamos com café lá, com a garrafa de café, com um panfletinho, e nós éramos muito bem recebidos. Então, eles estão ali nesses espaços, né? O importante é detectar onde eles estão. E quem são eles. E cada caso é um caso. Isso, né? Cada caso é um caso. Então, cada pessoa ali tem uma história de vida sim. E tem um motivo, segundo, na visão deles, por estarem ali. E se nós, né? Claro que se nós percebermos uma coisa, Jesus gostava de estar no meio dessas pessoas. É isso. Entendeu? Pronto, é isso que eu estava quase puxando a orelha. Eu falei assim, pô, e a igreja? Aí tu estava falando, muito legal que o senhor identificou onde eles estão. Aí eu falei, será que ele vai esquecer de responder a pergunta? Então, vai lá. Jesus gostava de estar onde eles estão. E muitas das vezes, né, entendendo o chamado, eu creio que não é qualquer pessoa que tem essa habilidade de lidar com essas pessoas. Então, existe um povo específico dentro da igreja, é um ministério para cuidar dessas pessoas. Mas nós precisamos identificá-los, saber, né, até onde você pode estar ali. Jesus gostava de estar ali, mas não existe ninguém mais preparado do que Jesus para conhecer o homem. Então, hoje nós precisamos saber quem são eles, aonde eles estão e acima de tudo, né, saber que Jesus gosta de estar no meio deles, porque na verdade, se ali existe pastor desviado, presbítero desviado,
diácono desviado, missionário desviado. Essa até eu fiquei preocupado. Tá? Então, existe muito deles ali, filhos de pastores, né? Filhos de pastores. E por que eles estão ali? Aonde eles estão? Quem são eles e por que eles estão ali? Então, a causa do evangelho, né? A causa do evangelho, que é uma causa nobre, né? Que Jesus é nobre, a nobreza de Jesus, ela nos constrange. Então, a igreja só vai entender que ela precisa estar ali e que essas pessoas são dignas de receber uma visita, de receber um cuidado, se a igreja for nobre. E entender que ali não existe um sujo, um imundo. Ali existe um ser, uma alma criada por Deus e que Jesus ama. Então, se a igreja tem essa característica do amor dele, de Jesus... A igreja tem que estar presente. Jesus, ele então, está. a sua resposta é essa. A igreja tem que estar presente. Sim, de fato. E pelo que eu vi, o senhor teve experiência de levar a sua igreja o evangelho. Muito bem recebido. Foi um momento onde talvez eu me realizei como pastor. De cuidar de verdade de quem estava precisando de cuidar. Uau, que benção, hein? Então, eu estou falando com a pessoa certa, viu? Não, se vocês não fizeram ainda, meu irmão, não, já tem uma... Eu a não... gente costuma dizer que já tem aqui a... É porque... Não, e Deus fala que aquele que me honrou na terra guardará a coroa da vida, um pedacinho da coroa. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. O que você acha, Marcelo? Eu era um perdido e fui achado. Mas não dessa situação. Quase cheguei. Quase foi parar na rua? Quase fui parar. Não foi porque Deus tinha um cuidado especial. E eu achei alguém que realmente me amou e me levou para a igreja. Amém, então, pastor. Muitos que estão ali, pastor, eu sei que vocês vão falar com mais propriedade do que isso, mas o cara perdeu uma família, o cara teve uma decepção, perdeu um pai, perdeu uma mãe, e a vida sentimental foi abalada. Eu conheço uma pessoa que morreu nesse estado aí, conheço também. A família dele foi destruída. Então ele foi para essa... Infelizmente caiu nesse mundo, hein? Onde ali, às vezes, se o amor de Deus não chegar primeiro, o crack vai chegar. A cocaína vai chegar lá. Então a igreja, eu acho que a igreja tinha que assumir. Embora, né? A gente não estamos falando para leigos, né, pastor? Estamos falando para pessoas que entendem. Embora existem algumas pessoas fazendo esta obra, né? Nós vamos ver depois. Mas que toda a honra e toda a glória seja do Senhor. É Ele que... Em outras palavras, Jesus se preocupava com essas pessoas. Ele não só se preocupava, como ele estava no meio deles. Esteve no meio deles. Marcelo, concorda com ele? Quer acrescentar? Eu preciso saber a sua opinião. Em resposta a essa pergunta. O Senhor, quando ele disse que a igreja, né, é o sal da terra, né? Não o sal do saleiro. Então, o sal ele faz diferença onde ele estiver, com exceção do saleiro. Então, a igreja que pensa que ser igreja é estar numa reunião entre quatro paredes, ela não entendeu o que é ser igreja. Marcos 16, o Senhor deu uma ordem, né? E é a comissão para cada um que creu, né? No que ele fez, creu na substituição, que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Ele não falou a algumas. A ou B, né? Ele nem separou. Não. E assim, a expressão do grego ali, que é ide por todo mundo, é indo, ou seja, não é uma visita, é uma constância. E a outra coisa é mundos ali, é plural. Mundos, ou seja, ali, então a palavra, para ser melhor definida, ali seria realidade. Então, ide por todos os mundos seria assim, no mundo dos homossexuais, no mundo das crianças, no mundo do entretenimento, no mundo dos viciados. Vocês têm que ir nessas realidades e mudar essa realidade. É interessante porque... Nunca vi alguém respondendo dessa forma. Glória a Deus. Aleluia. São duas coisas que são imutáveis. E as duas coisas o Senhor comparou a igreja a ela. A primeira é o sal. Onde você põe o sal vai, no bom sentido da palavra, vai alterar. E a outra coisa é o fermento. Onde você põe o fermento, que é o símbolo da igreja. Jesus utilizou o exemplo do pão, né? Usou a semente. Isso. Mas são coisas que só fazem diferença se estiver colocado no lugar certo. No saleiro, não. Então, assim, o que talvez nessas pessoas, talvez esteja alguém nos vendo, que está nessa condição, o que nos muda, né? O que muda de um ser humano para o outro é suas manias. Né? Mas a cruz de Cristo nivela todo mundo. Olha aí. A cruz de Cristo nivela todo mundo. Eu acho interessante. Cara, quando eu vi essa foto, me chamou a atenção. Essa foto é forte. É forte, porque muito na verdade forte. ela é uma cruz que está sendo feita por... dá a impressão, tipo assim, todo mundo aqui largou só isso aí, por ele. Sim.
Mas Não dá, só um detalhe, essa- pastor. Só um detalhe, desculpa interromper, só um detalhe que eu acho interessante, como o pastor colocou, a gente não pode terceirizar a comissão. Sim. A comissão é para todo aquele que crê. O senhor não falou que a comissão de pregar para todos seria para Responsabilidade o dele, ministério. né? É para todo aquele que crê. Ainda bem que você falou isso, que quase que eu falei, quando ele estava explicando, que eu falei assim, então, qual é a função? Então, qual seria, então, na sua igreja? Ele falou de pessoas capacitadas, né? Sim, sim. Aí eu prestei atenção, Sim. porque realmente não é qualquer um que vai atender esse tipo de público. A gente vai ver o próximo vídeo. É, eu vocês vão ver. também cheguei a fazer um trabalho com. Né? Mas isso que você falou diz respeito a todos. É porque nós terceirizamos, né? Não, Nós terceirizamos. porque aí você. né? Quem cuida disso é o Ministério de Exatamente. Evangelismo. Como se fosse só o Ministério de Exatamente. Evangelismo que tivesse que olhar É para para os todo aquele que perdidos. crê. Então, É para quem crê. tem que ter pessoas capacitadas, mas é aberto para todos. É o maior capacitador é o Espírito, É o Espírito Santo, Santo. né? O que você acha, irmão? E aí, a igreja está olhando para os perdidos? Isso é uma pergunta bem profunda. Uhum. Eu acho que Eu falei que eu não ia dar mole para vocês. Não, você falei, falou que nós Ó, temos pelo aqui amor de 1 hora e pouco, isso é muito pouco, só para discorrer Correr. em cima desse Dessa tema, dessa pergunta. O primeiro ponto da pregação do evangélico, da preparação da igreja para estar levando a mensagem de Cristo, é o amor. É a base de tudo. Uhum. Né? Nós podemos observar que Deus ele chega a falar no Evangelho de João que ele deu o seu único filho em troca de quê? Do amor. Então tudo está baseado no amor. Nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, o que é que está escrito? Ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, hoje, há uma falta, não é de palavra, não é de conhecimento, não é de informação. A falta hoje é o quê? Do amor. Porque se eu não consigo amar a Deus, eu não consigo amar o próximo. Se eu não consigo amar o próximo, eu não consigo amar vidas. Então, há uma deficiência, sendo que isso também, Jesus ele tinha alertado a respeito desse assunto. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, não de todos. Né? Então, quer dizer que vai ter o quê? Os sobreviventes. Então, a base de tudo é o amor. Porque se você tem amor, ele abre mão de você mesmo para servir o próximo. Entendeu? Você pode observar ali em Mateus 25, né, que discorre Isso. tudo ali, fala que Que alguém- caracteriza, né, essas isso. pessoas. que alguém Até chega... 25:35 fala, né? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Né? Isso. Estava encarcerado, não foi me visitar. Né? Estava doente, enfim. Então ele faz ali, depois já os discípulos ficam, né? Perdidos te perguntando, mas senhor, quando o senhor estava nessa situação? Toda vez que você estiver olhando para os meus pequeninos, a mim você estará fazendo. Ou seja, quando eu estou ajudando uma pessoa com essa dificuldade de se libertar das drogas, de escravo, eu não estou fazendo para aquelas pessoas, estou fazendo para quem? Para Jesus, cara. Olha aí. Então, como você falou, que Deus deu o seu único filho para morrer por nós na cruz, e por amor, quando você faz isso, você está retribuindo em pequena dose, porque ele deu a própria vida. Uma pequena fagulha. Uma pequena fagulha desse amor. Tá certo isso mesmo? Eu te Tá atrapalhei? certo, não, tá certo. Pode falar que a gente é Aí, o pastor Marcelo falou algo bem tremendo aqui, que eu vou só botar mais um pouquinho de sal aqui. Não é que ficou insosso, mas para ficar mais insosso. Tem gente que gosta de um temperinho a mais, né? Eu gosto. Salzinho eu também gosto. Rapaz, de respeito ao que diz respeito a pregar. Hoje, você vê uma dificuldade nas pessoas entender em pregar o evangélico. Fala, não, ir de pregar é para todo mundo. Aí a pessoa fala, não, vou ter que me preparar, vou ter que me capacitar. Não, nós, uma vez que nós reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós já estamos preparados. Mas eu não fiz um seminário, eu ainda não sou um pastor. Não. Porque como é que hoje que nós pregamos a palavra? A palavra hoje ela não necessita tão somente você pregar com palavras. Você prega com o seu testemunho. A maior pregação do evangélico é através do seu testemunho de vida. Que tem a ver com esse amor que você falou. Não, o amor.
O amor. E o amor é uma linguagem universal. Isso. Se eu faço um gesto de amor para você aqui no Brasil e for lá no Japão e fizer, eu não preciso falar japonês. As pessoas vão saber amor. que é um gesto de amor. O- Não é? Você quer ver aquela mulher samaritana? Aquela mulher, ela nova convertida, ela não fez seminário, Uhum. não foi consagrada missionária, não fez um estudo para o batismo, mas ela foi uma das maiores missionárias que teve ali. Existiu, né? Ela saiu para ir buscar só o marido, pastor Marcelo, pastor Leandro. Ela voltou com a cidade inteira. Amém. Ela voltou com a cidade inteira. Como foi que foi? O escritor não colocou que foi que ela pregou para aquelas pessoas. Verdade. Porque aquela mulher, o contexto diz que ela tinha uma vida torta, ela tinha uma vida que não era, entendeu, bem vista para a sociedade. Você imagina ela bater na porta de alguém e falar, fulana, Uhum. alguém já conhecia a voz dela e falava, já sei que não abre a porta não, que ela pode querer tomar o teu marido. Já tinha o histórico, né? Ela já tinha um histórico. Mas quando ela bateu na porta que ela falou, o linguajar dela estava diferente. Então a pessoa que abriu não sabia quem estava ali fora, porque ela era uma nova criatura nascida em Cristo Jesus. Amém. Que foi que ela usou para convencer toda aquela cidade? Olha o que foi que Não tinha Jesus feito fez curso em de mim. batismo, não tinha feito Nada. O escritor não falou Tremendo nada isso, hein? ali. Tremendo isso, hein? O escritor falou que ela falou, eu quero dessa água. Então vai lá, busca teu marido. Então quando ela vai lá para botar da ver a multidão, falou, ué, não tô, assim, Jesus, claro que isso surpreende Jesus. Eu falei, mas eu pedi para buscar o marido, tá trazendo a multidão, tá trazendo a cidade toda. Qual foi a mensagem? Eu deduzo, eu creio através do Espírito Santo, que ela chegou e falou assim, olha, encontrei alguém que mudou a minha vida. Ô, glória. Xarabadachura, encontrei alguém que mudou a minha vida. Vamos lá ver? Pô, se mudou a tua vida, eu vou lá contigo. Não tem como, cara, porque mudou mesmo, tu é diferente. Tu tá falando diferente, tu tá se comportando diferente. Então isso é o poder do evangelho, cara. O amor. E aí, não te cortar, Entendeu? Isso é tremendo. está virando uma pregação, graças a Deus por isso. Por quê? Porque a presença de Deus é muito grande. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E aí a gente vai ver um vídeo agora que tu vai ver justamente essa presença que eu acho que está faltando Glória a nas Deus. nossas vidas. Porque aí a gente não vai se preocupar com o curso, não vai se preocupar com problema de É preparação, porque o Espírito Santo é que está conduzindo as nossas vidas. Isso Glória a aconteceu mês passado, gente. Eu já fiz esse trabalho igual o senhor há muito tempo. Eu faço trabalho aqui com pessoas de rua. Hoje eu parei um pouco, né? Mas sempre fiz. Desde eu me conheço com gente, inclusive quando eu era espírita kardecista. Eu te contei, né? Sim. A gente distribuía, porque os espíritas fazem muito bem isso, que era caridade. E aí, quando eu distribuía a quentinha, ou o café, ou a doação, eu sentia que faltava alguma coisa. Porque não era só o alimento. Precisava o quê? Da palavra. Do amor. Desse gesto que Jesus nos ensinou para dizer, olha, quando você for, não esquece de levar o tempero. Não é isso? Não esquece de dar a pitadinha do sal. Porque comida é comida. Comida ele vai... Aliás, os moradores de rua dizem, né? Especialmente os de Petrópolis, que eles, inclusive, são muito bem servidos. Hoje, muitas pessoas fazem esse trabalho. A cidade de Petrópolis foi escolhida, dizem que os moradores de rua adoram vir para cá, porque eles são muito bem aceitos aqui pelo poder público, tem um abrigão, enfim, tem toda uma estrutura para eles. E aí vamos ver isso aqui, que isso não é aqui, isso é lá em Madureira. Tá? Olha bem essa imagem. Pode colocar, André. Cristolândia é um lugar onde Cristolândia. Lândia é lugar, né? Um lugar específico. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Já dá para ver mais ou menos. é o maior, teu nome é sobre todos os tronos
reinos, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Ex-membro do Ministério de Louvor da Igreja. Bem que você falou. Membro do Ministério de Louvor da Igreja. Desviou e voltou para outro. Então, gente, depois dessa imagem, eu queria apenas dizer para vocês o seguinte, pegando o gancho que você falou. Tem uma diferença. Qual é a diferença? Esse local, Cristolândia, esse ministério nasceu há 17 anos, pastor, dentro da Cracolândia de São Paulo, que é o ambiente mais conhecido no Brasil, onde todos os viciados em crack se concentravam num lugar só. Aí passou a ser o lugar do crack, por isso que era Cracolândia. E aí um pastor batista louco foi para pregar numa igreja batista próxima e perdeu o caminho. Ele perdeu o caminho e foi parar dentro da Cracolândia. Quando ele chegou lá, disse que Deus tocou tanto o coração dele e falou assim, eu tenho que pregar o evangelho para essas pessoas. E aí, em vez de ir para a igreja que ele ia pregar, ele ficou ali. Cara, e aí? Dá para entender um negócio desse? E ali nasceu a primeira igreja dentro da Cristolândia, há 17 anos atrás. Para tu ver, quando você faz aquilo que Jesus manda, pregar para os perdidos. Ele coloca o sal e faz o quê? Dá a diferença e aquilo vai fazer o quê? Dá gosto. Sim. Aquela obra vai crescer. Sabe o que aconteceu hoje, depois de 17 anos? 35 mil refeições são servidas por dia. Tem unidades da Cristolândia em todo o Brasil. Isso quer dizer o quê? Que Cristolândia é um lugar onde Cristo está. Amém. Cristo está nesses lugares. O problema é que nós, como igreja, que defendemos o Evangelho, não podemos esquecer disso. Por isso que foi a pergunta inicial. A igreja está fazendo o papel que ela tem que fazer? Pregar para os perdidos? Olha o exemplo que ele deu quando Jesus pregou para a mulher samaritana. Depois, o que ela fez? Ela multiplicou. Virou uma potência. Virou uma potência. E isso aí não foi uma potência hoje? Hoje é uma potência. É um ministério hoje que é um dos primeiros. A toda igreja batista abençoa esse ministério. Porque ele é do homem? Não. Foi Deus que mandou. O cara errou o caminho, cara. O cara ia pregar. Foi pregar dentro do caminho. Pô, não tem outra explicação. Então tem hora que a gente precisa acordar e ver se a gente está realmente fazendo a vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer. Você faz aquilo que eu estou mandando fazer? Mateus 25, 35. É tremendo isso, né? Sim. Versículo aqui para a gente aqui. Fechar, Romanos 10, 14, 15. Mas, tá como, demais, né? Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres as novas e boas coisas, né? É o evangelho, como o pastor Marcelo disse, o pastor José, que Deus, né? Que Deus desperte o seu povo, desperte a sua igreja, e que nós cantemos dentro dos nossos templos, né? Oremos dentro dos nossos templos, mas que tenhamos ações, né? Fora deles, para que nós possamos de fato ser quem Jesus deseja que nós sejamos. Eu dizer que a igreja é o celeiro, né? Sim. Então não adianta você colher e não ter lugar para pôr. Então a igreja é o celeiro. E você sabe o que é interessante? Aquele último vídeo que vocês viram é bonito, né? Mas ali é Deus que vai fazer a obra, tá? É Deus que faz. Ali o portão abre 8h30 da manhã, 8 horas, já tem uma fila de 120 cracudos esperando tomar banho, tomar café, comida, né? Tu viu ali que é servido a alimentação. Dos 100 e pouco que aparecem lá, aí no final, quando eles recebem o almoço, no meio-dia, eles são dispersos, né? Pô, podem voltar. Só que aí tem um convite. Pô, quem gostaria de ficar para o estudo bíblico da tarde? Dos 120, quantos você acha que fica? Chuta aí. Probabilidade mais ou menos de uns 25. Aí, ó. Quase que acertou. Uns 20, 25. Tá ótimo, pastor. Tá vendo que o senhor tá... Entendeu, Marcelo? Não fica... Dos 25, quando acaba o estudo bíblico, tem leitos lá. 25 leitos. Aí eles perguntam, quer ficar aqui para você participar do estudo bíblico amanhã? Não precisa dormir na rua, não. Dos 25, quantos você acha que fica? 10. Não tem nada, hein?
Tá nessa a faixa. gente trabalha com isso. Não passa já de trabalhamos 10. com Sim, isso. sim. Não passa de 10. Então, tu lembra do valor que estava na fila antes? 120. Caiu para 20, caiu para... E aí? O evangelho tem que ser pregado. Jesus manda lançar, mas nem todo mundo... Lembra da questão da pesca milagrosa? Nem todo mundo é pescado, irmão. Porque Jesus ele é gentil, ele bate no nosso coração, mas quem abre somos nós, né? Tem um quadro do pintor Roland, francês, que bate Jesus batendo na porta. Aí você olha o detalhe, que os detalhes que fazem a diferença. A maçaneta não tem. Ou seja, a maçaneta só tem de dentro. Só tem um detalhe, né? A porta que ele bate é a igreja, né? Tem essa Sim, distinção. mas né? tô falando assim, mas ali tem o significado de ser também porque, o coração do homem, porque no mundo, que né? somos nós, né? Não, o duro da passagem que ele está batendo na porta daqueles que se dizem ser crentes. Não é daqueles que não receberam. Não, eu tô falando do quadro do Roland, que é bater na porta, É. Jesus bater na porta do seu coração, só que você que tem que abrir para entrar, não é isso? É. E aí? Então, a gente vai ver agora a próxima pergunta. Também tem a ver com o ministério que a igreja faz bastante e que tem causado bastante conversões, tá, gente? Pode colocar aí. Olha só. Se sair, volta a matar. Canibal vira pastor em presídio. A pergunta é o seguinte. Você concorda com a pregação das igrejas nos presídios? Pastor, vou começar por ele, pode ser? Sim, com certeza. Pastor Memória, você concorda com a pregação das igrejas nos presídios? Não tem como não concordar, porque a Bíblia afirma isso claramente, né? O pastor Marcelo citou já aqui, vamos lá de novo, né? A ordem de Jesus é o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então isso não é um convite. Isso aí é uma ordem de Jesus. É imperativo. Ir por todo mundo. É imperativo. E quando ele está falando em todo mundo, ele está falando em todas as esferas. É no presídio, é no portivo, é na rua, é no trabalho, aonde você estiver. Porque quando está falando do id, na nossa linguagem, ela está escrito o quê? Ide por todo mundo. Mas, na verdade, no original, essa palavra id, ela não está dessa forma. É indo e fazendo. Aonde eu estiver. Eu estou no trabalho, eu estou pregando. Você não precisa ser aquele crente chato, porque ninguém vai te suportar. Eu peguei um Uber. Eu estou tendo a oportunidade de falar de Jesus para aquele rapaz. Eu estou dentro do ônibus, sentou alguém do meu lado, eu estou pregando. Entendeu? E dentro do presídio, melhor ainda. Entendeu? Agora aí vai ficar o critério de quem está ali. Entendeu? Mas tem alguém que prega para aparecer, outros pregam por dinheiro, outros pregam por vanglória. Sim, mas Jesus ele falou o quê? Convém com o meu evangelho que seja pregado. Tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. É isso aí. Uns pregam dessa forma, outros pregam dessa maneira, mas é Cristo que está sendo anunciado. Agora, a pessoa que está pregando, o interesse dela, depois ele vai ver com Cristo. Se é por dinheiro, se é para aparecer, isso aí ele vai tratar com Cristo. Mas convém que o evangelho que seja pregue para que todos consigam ouvir. Antes de passar para ele, vou jogar uma pimentinha. Falei que essas perguntas eram só para preparar vocês. E agora, você acredita numa conversão genuína? Porque pensa bem, esse cara, ele declarava assim, ó, se sair eu volto a matar. Ó, se sair eu volto a matar. Aqui, ó. Aí se converteu ao pastor. Dá para acreditar nesse cara? Jesus transforma? Claro. Ele pode se tornar uma pessoa santa, mesmo ter sido uma pessoa que matou, que estuprou, que fez tudo, porque a sociedade não acredita que Jesus transforma. Claro. E aí? É para apimentar, não combinei contigo. Eu quero pegar 2 pontos aqui. Vamos usar primeiro o ponto de Saulo. Saulo ele não era nenhum assassino, mas ele fazia tudo isso em nome da fé. Da fé. Certo? Em nome de uma fé que ele acreditava que aquilo era fé. Certo? Mas também cumprindo ordem do... Sim, mas ele comando fazia. romano, né? Sim, também mas ele fazia. Também, né? E ele fazia aquilo por prazer. General romano. E quando ele não tinha autorização, a história diz que ele ia lá e pegava autorização.
certo? Então ele fazia isso em nome de uma fé. Aí vamos para outro ponto dentro da Bíblia. Gadareno. Onde foi que Jesus se encontrou com Gadareno? Dentro do cemitério. Ninguém, não tinha correntes nenhuma que segurasse o cara. Botava lá, ele quebrava tudo. E Jesus conseguiu mudar a vida daquele homem. Amém. Então Jesus, ele é poderoso Então você para acredita- mudar, para transformar, para ressuscitar. Tudo, ele é poderoso. Não importa Jesus o que- é a dose completa. Não importa o que a pessoa tenha feito. Não Foi importa. alcançado pelo amor de Deus, existe Não tem transformação. como. É Acredita transformação. nisso? No mundo espiritual, o que vale é a obra de Jesus. É. Né? São duas obras que Não valem sei no se mundo o senhor lembra, espiritual. não sei se o senhor lembra, porque eu gosto de dar exemplo. Tive uma novela muito famosa, né, na Globo, que tinha uma artista, né, chamada Glória Pérez, né, aliás, Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, que é escritora, e ela foi, né, envolvida numa trama onde um ator e a mulher dele provocaram a morte. E esse ator foi parar na prisão, né? Sim. E lá ele se converteu. Sim. E ninguém depois acreditou que realmente ele se converteu. Sim. Então, essa é a pergunta que nós não combinamos. Jesus realmente transforma a vida de um criminoso? Aliás, ele foi julgado ao lado de 2 criminosos, né? Mas vale a pena, porque a gente está falando para um público hoje de mais de 200 mil visualizações. A gente precisa jogar essa semente e dizer que Jesus transforma. O que o senhor acha? A palavra diz que a misericórdia se regozija contra o julgamento. Amém. Né? Como é que é? Repete A comigo. misericórdia se regozija contra o julgamento. Ah, entendi. E assim, as obras que valem para o eterno, as obras, né, são 2 obras que vão perdurar até que tudo se termine, chegamos ao ponto final da história. A primeira obra é a obra de Adão. Uhum. E todo homem está condenado na primeira obra, né? A obra da desobediência. Sim. Então, o que vale para o eterno não é o que você faz, é a obra que Adão fez. Então, todos aqueles que estão na primeira obra vão ser condenados, podem ser pessoas boas aos seus olhos ou má aos seus olhos. Mas graças ao eterno que envia o seu filho, e Paulo chama Jesus de segundo Adão. E em Cristo ele nos dá o poder de ser novas criaturas. Né? Eu gosto de conversar com os meus discípulos, eu falo, quando alguém te perguntar em que igreja você está, você fala que você está em Cristo, não em igreja. Nós não mudamos de religião, nós mudamos de reino. Nós estamos em uma outra obra, né? E como eu disse aqui no começo, a palavra diz que a cruz nivelou todo mundo. Então, na visão do eterno, pouco importa o que uma pessoa muito boa fez e o que o Adolf Hitler fez. Interessante. Para a eternidade, pouco importa que 1 segundo ou 100 anos. Não existe matemática Não humana existe. para Deus, né? É totalmente diferente. Então, assim, foi o que o pastor falou. Essa resposta é até muito fácil, né? Porque se uma alma vale mais do que o mundo todo, e em todas essas pregações que aconteceram em presídio, uma alma já se converteu, já valeu a pena. Já Amém. tornou aceitável essa obra. Glória a Deus Né? por isso. E se o presídio está na terra, o mandamento é ir por todo mundo. Se o presídio está no mundo, então é lugar para pregar o evangelho. Amém. Pastor? E até porque, deixa eu só complementar aqui uma palavra só. Se nós não acreditarmos, nós temos que parar de pregar o evangelho, fazer outra coisa. Porque a nossa missão, uma das nossas missões é o quê? É acreditar na transformação do ser humano pelo poder da pregação do evangelho. A partir do momento que eu chego e falo, eu não acredito que esse fulano não tem jeito. Então eu estou renunciando à minha fé em Cristo Jesus. Amém. Porque nós pregamos um Deus todo-poderoso, que ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Não existe impossível. Não existe impossível para Deus. Só um detalhe, Entendeu? a missão da igreja é pregar o evangelho, não é converter ninguém. A igreja não tem poder, pastor, evangelista não tem poder de converter ninguém. Seu espírito não converter, não adianta. Então, nosso papel é pregar o evangelho. Não é julgar, não é determinar juízo. Né? Nosso papel é pregar o evangelho. Amém. E é somente isso. Somente isso. Cara, a gente atrapalha, sabe? Sem intenção, inclusive, nenhuma. Se Sem intenção, né? se deixássemos- E aí vai confundir com a tua intenção, confunde com a vontade Se de Deus. deixássemos por conta do Espírito, toda a terra já tinha sido alcançada. Nós atrapalhamos. Nós atrapalhamos. Nós nos tornamos guardiões da fé. Guardiões dos portais celestiais. O Senhor disse que, né, o Senhor disse que a gente não entra e não deixa entrar quem quer entrar. Ai, Jesus. Com certeza. Então tá na hora da gente consertar. Quem sabe esse podcast vai fazer a gente refletir Isso. sobre o verdadeiro Ainda bem que eu vou mensagem. prestar conta do que eu fiz, não do que você faz. Muito legal. Pastor, e aí? Bom, Vale a pena pregar no presídio?
Vale a pena acreditar, porque aqui, pelo que eu estou vendo... Jesus, ele gostava de estar no meio dessas pessoas. Vou repetir aqui a minha resposta. Um versículo aqui, o senhor já até citou aqui, Mateus 25, 36, estive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e me visitaste. Então, Jesus, ele... Com certeza ele está na pregação dentro do presídio. Sim. Né? Eu só, como quero, né, enfatizar isso aqui, é uma obra específica. Entendi. Tá? Então acho que não é qualquer cristão, né? Principalmente quem não acredita na transformação do outro, não deve nem sequer pregar o evangelho. Mas aí foi o que ele falou. Não é isso? Então, os maiores avivamentos, eu falei isso lá junto com o pastor Marcelo, eles vieram, né, em lugares obscuros dessa terra. Lugares onde que ninguém acreditava que pudesse acontecer conversões, avivamento, entendeu? Pastor, te cortando, não é numa prisão que tem os momentos mais maravilhosos da presença de Deus e de conversão, que foi Paulo e Silas na prisão? Não é isso? Que as correntes se arrebentaram. Não é isso? E aí a consequência foi o quê? A família toda do carcereiro foi salva, não foi? Veio a conversão. Gente, pô, peraí. Então, realmente... Entendeu? Então, desculpa te contar que eu lembrei agora. Sim. Era na prisão, né? A gente tem testemunhos de pessoas que estiveram lá, né? Existia uma prisão aqui no Rio, muito antiga, né? Que era a famosa Ilha Grande, não é isso? Eu conheci um pastor e vou, assim, dar um testemunho aqui que existe casos de pessoas chamadas por Deus, que eles vão parar na prisão. Né? Às vezes até por uma, não vou dizer vontade permissiva de Deus, mas por causa de um erro, porque prisão é estar cautelado, não é isso? Sim. Ninguém vai para uma cadeia, né, só por causa, e fica preso por covardia, não. Ela vai pagar, né, ela sociedade, vai... Isso, o que ela quer dizer, é tipo uma cadeira de pensamento. Sim. Claro que existe cadeira de pensamento que vai durar 1 ano. Então, o próprio Senhor, às vezes, ele permite que alguém que ele tem um projeto com ele vai parar lá. Para quê? Para que ali ele ouça a palavra, para que ali ele até seja tratado, porque me permita me dizer que tem pessoas que Deus vai ir aos extremos com ela, para poder salvar ela. Isso é amor. Isso é amor. Você vê que o amor de Deus, ele trabalha em todas as esferas. Às vezes, e o amor de Deus, ele é repreensivo às vezes. Né? Ele é zeloso, ele é cuidadoso, mas ele permite, e ali ele vai lá, alguém, né, uma igreja, um pregador, às vezes tem muitos pastores pregando dentro da prisão, preso lá, né? Alguém pode estar nos ouvindo, e ali ele é tratado. Eu conheço muitos pastores que saíram da prisão e hoje são excelentes pregadores, conhecedores da palavra. Eu conheço um agora. Porque fizeram um seminário dentro do presídio. Eu conheço um então agora. É importante. Eu conheço um agora que trabalhou para mim. Agora mesmo. Sim. Tá? Que ele está com tornozeleira eletrônica. E é pastor, foi consagrado lá dentro e fez um ótimo profissional de obra, mudou completamente e falou sério, Sérgio, eu precisava ser tratado por Deus. Esse é o discurso dele. Sim, eu precisava ser tratado. Agora, é um tratamento... Eu tenho um testemunho de uma pessoa que a mãe dessa pessoa estava orando por ele, né? Não sei se a conversa mudou aqui de rumo, mas a mãe da pessoa estava orando e Deus se manifestou a ela e disse para ela assim, ó, eu vou fazer uma grande obra na vida dele. E fez, o rapaz ficou 8 anos preso. Que grande... E por uma acusação infundada, não tinha prova, ele ficou lá e hoje ele saiu de lá um servo de Deus, um homem transformado, entendeu? Foi para lá para dentro, né? Então foi o tempo que Deus achou José na prisão. Sim. Né? Que José é um homem justo, não é isso? Lá na prisão, José se tornou uma bênção. Que história linda de José, na prisão. Então, visitar, né, uma prisão, eu acho que com certeza deveria ser, principalmente que a população carcerária é muito grande no Brasil, né? E muitas pessoas estão morrendo ali sem Deus. Então, hoje existem igrejas dentro dos presídios. Então, eu com certeza não só apoio, mas oro para que o Senhor a cada dia levante mais cristãos, né, para visitar praças, as ruas da nossa cidade, os barracões que tem casas em comunidades aí que tem, nessa hora tem alguém viciado, drogado, morrendo lá. Eles precisando, clamando por Deus. E a igreja precisa ouvir. Paulo, quando ele atravessa a Macedônia,
Paulo ouve uma voz, né? Me ajuda. Me ajuda. É isso? E ele foi porque alguém estava Mudou de orando. direção, né? Então alguém na prisão está orando, alguém está clamando, talvez uma pessoa perdida agora está precisando de ajuda. Amém. E quem sabe Deus toque no coração de alguém espiritual, porque tem que ser não só ouvinte, mas praticante da palavra, ser espiritual para entender, né, que o amor, ele constrange. Se toca no coração de Deus, de fato, deveria tocar em nós. Amém. No Concorda nosso com coração. ele, Marcelo? Sem acrescentar nada. Gente, é tremendo quando Deus faz a obra, né? Então, assim, mas é importante a gente meditar sobre isso. Por quê? Porque parece que a gente tem, no mundo de hoje, né? Ele até me perguntou qual é o tema que eu vou botar lá no podcast. O tema é esse, a igreja de hoje e a igreja de Cristo. Gente, a igreja de hoje pode mudar. A cultura muda, né? A gente sabe que hoje, né, nós estamos aí vamos ser vistos por tantas pessoas, mas o evangelho que a gente está falando aqui é o mesmo evangelho. Então, assim, e aí a gente não pode mudar essa essência. A gente pode mudar isso. De que Deus transforma, Deus pode transformar a vida de uma pessoa dentro de uma prisão e tornar ela um pregador. Deus pode tirar uma pessoa da vida do crack, da vida da droga, né? E dentro de uma Cracolândia nascer uma igreja do Senhor. Gente, isso para mim é milagre de Deus. É esse amor. Porque senão, para que vai ser crente? Eu concordo contigo. E parece que a gente está relativizando muitas coisas. É porque o amor, o Senhor falou que o amor tinha que ser vivido, né? Isso. Não pregado. Não pregado. Pregar é o evangelho. Sim. E amor é vivido. Né? O problema todo que a gente quer pregar o amor e é pregar o evangelho. E aí é o evangelho, né? E aí ele é transformador. Ele é transformador, Marcelo, desculpa te cortar. Lá em Coríntios, se eu não me engano, vocês são pastores mais experientes. Eu não sou de decorar igual vocês, Malafaia que sabe tudo. Que é o quê? O evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, quando você está pregando o evangelho, ele é porque o evangelho não é uma mensagem, o evangelho é uma pessoa. É uma pessoa, isso aí. Isso aí. Repete pra gente aí, para o nosso público. O evangelho não é? O evangelho não é uma mensagem, o evangelho é uma pessoa. João 1,12, e o verbo se fez carne. Porque era só escrito, entende? Aí os homens tinham desculpa de falar, tá, mas está escrito, mas como eu faço? Como eu pratico? Aí o verbo encarna assim, vou mostrar para vocês o que é o amor. Muito legal, muito legal. A manifestação. Parabéns, professor. Uma colocação muito sabe, né? Glória. Vamos lá, né? Vai sair daqui pentecostal. Vou sair daqui pentecostal. Só Jesus, dente no cérebro, não é isso? Vamos gostar. Agora eu vou alfinetar vocês de novo. Meu Deus do céu. Pastor Leandro, que é uma... Ser cristão, olha, Ele é terrível. nós estamos falando da essência verdadeira, que não mudou. Então, ser cristão não é fingir ser perfeito. O nome disso é hipocrisia. Ser cristão é admitir que é falho, é buscar a santidade no único perfeito que é Deus. Eu gostei dessa frase que você fala muito isso. Só pra você ver como é que eu te acompanho. Então vou repetir. Ser cristão não é fingir ser perfeito. Botar a Bíblia debaixo do braço, ir pro culto, né, todo domingo, chegar lá, pedir a benção ao pastor. Só falta... Tem gente que... Graças a Deus, pastor. Sobra. Isso, né? Não, porque eu conheço pessoas que realmente falam muito bem do Senhor. Obrigado. Glória a Deus que sua vida tem abençoado muitas vidas. Glória a Deus. Então, ser cristão não é fingir ser perfeito. O nome disso é hipocrisia. Ser cristão é admitir que é falho e buscar a santidade no único que é perfeito, que é Deus. E aí? É isso mesmo? Nós somos imperfeitos? Olha, então, né? Eu não, né? Não sei se pastor é. Não, eu não sou perfeito. Na terra ainda. É verdade. Ai, Jesus. De fato, né? Muitas pessoas tiveram um encontro com Deus, né? Tiveram encontro, tiveram oportunidade, não é isso? Sim. E no decorrer da caminhada, né? A Bíblia vai falar depois, o pessoal medita em 2 Pedro do 20 e 22. Sim. Vai falar de pessoas que tiveram, né? Um encontro com Deus, de pessoas que experimentaram, né, de fato, o verdadeiro evangelho. Mas não deram continuidade, né? A prova disso é a parábola das 4 sementes, não é isso? Então, a semente que cai em terra boa, ela vai produzir. Sim. E ela vai gerar bons frutos, com certeza, bons testemunhos, não é isso? Amém. Quando João disse em João 15,16, não foste vós, escolheste a mim, mas quando o Senhor nomeia a pessoa ali para que ela dê fruto, não é isso? É uma escolha de Deus. É Deus que escolhe. Agora, cabe ao ser humano dar continuidade, que é uma responsabilidade.
né? Não podemos culpar Satanás pela Satanás, ele tem a sua própria queda, ele é o tentador. Mas a responsabilidade de se manter firme é nossa. A ajuda vem do Espírito Santo, que é o Paracleto, né? Você precisa de ajuda para se manter firme? Tá o Espírito Santo vai estar ali, entendeu? Agora, se você quiser, de fato, né? E talvez porque não compreendeu, achou que o evangelho era tão fácil assim, que era, né? O evangelho de facilidade. É um evangelho de facilidade, né? E que você nunca sofreria dano, nunca se aborreceria, que você não seria tentado. Então, de fato, você não entendeu o que Jesus passou, né? Que nós somos, né? Testemunhas de Jesus. Então, as dificuldades virão e muitos não vão suportar isso, entendeu? Claro que a transformação, Jesus quer fazer essa transformação. Ele quer que todo homem seja transformado e seja salvo. Agora, o fato é, todos querem. Entendi. Todos querem dar continuidade, querem ser honestos. Eu acho que isso aí já é uma... Tem que pagar um preço. E isso aí é uma escolha nossa. Então, o mau testemunho vem, né? E a imperfeição, ela vem quando o homem se permite ser imperfeito. Mas quando a galeria dos heróis da fé é que Hebreus 11, né? Hebreus 11. Quando você vê ali alguém que teve fé, alguém que suportou, não é isso? Sim. Alguém que acreditou. Abraão é o pai da fé. Sim. Então, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Nós estamos sendo trabalhados na santificação. Um dia nós chegaremos à perfeição, que é em Cristo, na glória, que nós estamos indo para o Senhor. Nós não estamos indo para o céu, nós estamos indo para o Senhor. Não é isso? Então, nós percebemos que o Senhor não vai levar qualquer pessoa, me perdoe, isso se trata diretamente da nossa salvação. Tá? Se nós buscarmos a perfeição e seguirmos bons exemplos, porque o exemplo não é uma maneira de se pregar o evangelho, ela é a única maneira que nós temos de pregar o evangelho, é dando exemplo. Então dá para ser honesto no mundo desonesto, dá para ser santo no mundo de pecaminosidade, dá para ser fiel no mundo de infidelidade e dá para ser de Deus aonde o mundo jaz no maligno. Olha, tá? Então, que bênção, pastor. Testemunho. Glória a Deus. Testemunho. Dá para ser. Glória a Deus. Dá para ser pelo menos Vou fazer um corte dessa... 10%. Hã? Dá Vou pra fazer, ser. não vou? Porque Preciso. o mundo, a Bíblia que diz que o mundo espera com o coração ardendo. Amém, O pastor. mundo espera isso com o coração ardendo, a manifestação dos filhos, da, luz. Eles esperam de nós o testemunho. Eles esperam de nós o testemunho. Então não tem que olhar para quem está fazendo errado. Se a pessoa está olhando para quem está fazendo errado, me desculpa, quando a Bíblia aponta assim, ó, não faça, como o pastor até disse isso lá, quando a Bíblia aponta um erro de alguém, o exemplo de Caim e Abel, ela está dizendo, ó, não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai se perder. Então, existem muitas pessoas que ainda escolheram, por exemplo, nós estamos aqui no meio de pessoas que eu conheci agora, por exemplo, o pastor Marcelo, o senhor e o Zé, e o pastor José, que são pessoas que a gente ainda pode olhar e falar, olha, existe gente querendo fazer a coisa certa. Amém. Então tem muita gente aí que, claro que a perfeição só está em Deus, mas a Bíblia diz é que Ele que nos aperfeiçoa. Show. Então, a luz está brilhando até hoje, né? A luz que lá no Gênesis diz que haja luz, então ainda tem muita gente andando na luz. E dá para andar na luz no meio das trevas, tá? Marcelo, dá? Nesse mundo jaz do maligno. Nossa, é tanta coisa. O Senhor, ele faz um Porque trocadilho. assim, desculpe, mas se Jesus viesse agora e nos arrebatasse, porque eu vou te falar, eu tô me sentindo... Glória a Deus por isso. Cara, eu tô Já falando consertou, sério, eu tô me sentindo aqui. Eu acho que essa Show, cadeira vai boa. ser abduzida, cara. Pô, vou te falar. Não, porque, cara, vou te falar, é Glória a Deus. muito gostoso falar das coisas de Deus. Glória a Deus. E Amém. não é só falar. Eu concordo É com você. viver. É viver. Quando a gente foi lá, eu acabei de dizer para você, quando a gente foi lá visitar a Cristolândia, cara, Deus estava lá. Glória a Deus. Gente, tô falando, pô, mas peraí, eu até comentei, gente, a gente não faz isso lá em Petrópolis, a gente não distribui. Aí o pastor falou assim, mas aqui você está fazendo exatamente, tratando das pessoas que Jesus mandou tratar no lugar que ele selou. Tem lugares na Bíblia que Deus sela, já reparou isso? Sim. A gente sabe disso, né? No Velho Testamento tem lá o Poço de Jacó, tem, não é isso? Lugares que são selados por Deus. Quando veio Jesus, ele selou todos nós. Todos nós estão selados pelo Espírito Santo quando você aceita ele. Ele passa a caminhar do seu lado, não é isso? Então, aonde você está, a presença de Deus está. Glória a Porque Deus. nós somos comparados com pequenos cristos, não é isso? Então, a gente precisa viver isso.
Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui, mas estou me sentindo. Glória a Deus. Não tem diferença do poço de Jacó. É isso que não tem, cara. Porque Glória quando a Deus. 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, o que ele fala? Eu estarei No meio deles. presente. Eu não tenho dúvida. Isso, o que me traz? Isso não é emoção. Isso é algo que vem de dentro. É um calor que vem de dentro. Glória a Deus. Antes, quem dera se fosse emoção. Emoção, a gente emocionou agora com 2 campeonatos do Flamengo, um atrás do outro. Isso é emoção. Amém. Mas passa, ano que vem começa Boa. tudo de novo. Mas a palavra nunca passará. E Deus é fiel. É isso? O que você tem para comentar a respeito disso? Falamos muita coisa, né? Então, na verdade, essa expressão cristãos, nós fomos apelidados, né, de cristãos quando entramos na Antioquia, né? Da primeira vez, os discípulos de Jesus eram chamados de seguidores do caminho. Né? Até Atos 8:1 diz que Paulo perseguia os seguidores do caminho. E quando eles entraram na Antioquia, o povo de Antioquia disse, vendo, né, os discípulos de Jesus, viam que eles eram muito parecidos com o Senhor. Então, fomos apelidados de cristão. Eu acho interessante, como o senhor falou do Espírito Santo, ele está em nós por um propósito, né? E o propósito, Paulo diz que é para que Cristo seja formado em nós. Tá, Paulo poderia ter colocado assim, para que Jesus seja formado em vocês, mas Paulo não coloca Jesus, ele diz o Cristo. Então, a régua é lá em cima, entende? Então, o Espírito Santo está em mim para que Cristo seja formado em mim. Eu sempre digo que eu posso ser exemplo para muitos, modelo só existe um. E o Senhor não aceita menos do que isso. Por isso que é uma caminhada árdua, entende? Isaías disse que é um caminho que os loucos não acertariam. Os tolos não acertariam com esse caminho, né? Porque é um caminho estreito. Então, assim, Cristo está em mim para que o Espírito Santo está em mim para que Cristo seja formado em mim. Então, essa proposta de que pecador, todo mundo erra, tá? Mas o meu modelo não é o mundo, meu modelo não é o maior pastor da história, meu modelo é nada mais nada menos do que o Cristo. Amém, glória a Deus. E o Espírito está em mim é para isso, entende? Então, se eu, de uma certa forma, o Espírito está em mim, trabalhando em prol dessa obra de formar Cristo em mim, eu estou trabalhando contra isso, eu vou sofrer dano. Verdade. Então, é isso. Deixa Deus trabalhar, mesmo que seja num local totalmente improvável, né? Então, no caso da prisão. Mas aí, se você não aceita o processo, né? Isso aí isso é muito forte. Toda a Bíblia ela é composta de respostas, perguntas. Ela é completa. Mas quando nós falamos desse texto aí, dessa pergunta aí, o que acontece? Eu tenho uma opinião baseada na Bíblia, então eu não tenho essa opinião, ou seja, uma base bíblica. Uma vez que você recebe a revelação de Cristo, eu acho que não tem isso aí na vida do cristão, não. Não tem hipocrisia, não. Não tem. Ou né? Ele vai passar por um momento difícil, ele vai passar por dia que ele vai falar, cara, hoje eu chuto o balde. Hoje eu arranco a azeia do balde, chuto o pau da barraca e tudo. Mas jamais ele vai ter esse conteúdo na vida dele quando você recebe literalmente a revelação de Cristo na sua vida. Você vê que Pedro, cara, ele era um cara que ele passou por um momento difícil, ele teve muitas oportunidades de se desviar literalmente, de ficar chateado com Jesus, porque Jesus pegava pesado com ele. Em algum momento Jesus chega e fala para Jesus, pega leve, o negócio tá, o pessoal tá indo embora. Ele falou, e vocês? Quer meter o pé também? Você imagine Pedro era sanguíneo. Imagine o coração de Pedro dentro dele falando, ingrato, se eu tô querendo dar uma ideia nele, como é que ele me trata? Pô. Aí eu vejo o Pedro homem e o Pedro salvo. Pedro salvo fala para Jesus, falou, para onde é que eu vou? Se tu tem palavra de vida eterna. E o Pedro homem falou, tô doido para ir embora, eu só não vou porque não tem para onde. Mas o Pedro salvo falou, não tem outro lugar, é o Senhor. Então, uma vez que você recebe a revelação de Cristo, não tem mais espaço na vida dele para isso aí. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Eu separei um versículo aqui que foge totalmente desse, ou seja, a gente realmente não existe hipocrisia na vida de um cristão verdadeiro. Não, não existe. Eu não acredito. Não acredito. E aí, por quê? Porque esse versículo fala, ó, no João 3,16, você deixou claro que Deus enviou o seu único filho para que todo aquele
que nele crê não pereça, Mas tem a mas vida tem a vida eterna. eterna. Não é isso? É. Ele morreu por nós na cruz. Só que logo em seguida, no 17, ele diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo realmente fosse salvo por ele. E a hipocrisia é justamente você achar que você é dono, sabe a verdade, e ainda ter o hábito de quê? De dizer que as outras pessoas estão erradas, só você. O detalhe é que o texto diz que o mundo já está condenado. Já está condenado. Então tem essa ressalva aí. Tem a Já ressalva, está condenado. Não vai condenar que já está condenado. Já está condenado. É. Mas é interessante, né? Como é que Sim. você vê que ele traz a solução, mas diz, ó, eu trouxe a solução porque vocês já estão condensados. Muito bem lembrado. André, passa pro próximo aí que a gente... Tá muito bom. O papo tá muito gostoso. Tá? E aí, gente, agora vamos entrar na esfera do espiritual, pode ser? Já que a gente tá muito espiritual, Mas tá? tem dois O problema é que a gente vai... aí, pô. O problema é que vai descer o elevador, pum, dá de cara com o cara que vai te cobrar o estacionamento, o cara quase te atropelou. O cara da moto. Agora tu tá entendendo, né? Igual o mistério, né? O cara quase te atropelou. Aqui, a gente botou até um nome nele aqui. É. Eu botei até um nome nele. De quê? De quê? É o perturbador de Israel. Já chegou perturbando logo. É isso aí, gente. Olha só esse post aí, ó. São vários dons espirituais, vocês sabem disso, né? Mas eu separei dois aqui, que é o que Maravilha. tá muito em voga agora. A gente tá esquecendo. Parece que a igreja está se esquecendo dessa missão que é dada por Deus, que é uma missão espiritual. Nossa luta não é contra a carne. E a gente tem... Na igreja mesmo, a gente parece que a gente está lutando contra a carne. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Ministério... Aí começa a viver uma rotina muito mais humana do que espiritual. E eu tenho sentido falta dessa rotina espiritual da igreja. Sim. A minha igreja, por exemplo, fazia congresso de oração. Exercício, né? Eu fui Exercício convertido num congresso de oração. A igreja parou de fazer. Então, a nossa discussão agora nesse podcast, que as pessoas estão vendo, é resgatar isso. Resgatar Verdade. a vivência do espiritual. Porque quem dá o avivamento é o Espírito Santo. Se a gente não está vivendo espiritualmente, o Espírito Santo fala, eu quero chegar, mas ninguém está me procurando. Então, é uma coisa para a gente meditar. 3 dons muito ignorados, olha aí. O dom de ajuda, que é a capacidade de servir e aliviar o fardo dos outros, que a gente está falando no início. Porque é o que o senhor falou, não é fácil. Você sair do teu quentinho, numa noite. Gente, Petrópolis chove muito. Aí a Magali fala assim, qual o irmão que vai hoje? Cara, caindo uma chuva, cara. Aquela chuva que fala assim, eu vou fazer o que na rua? Vou distribuir quentinha, vou falar do Jesus. Os caras não querem saber de nada. Não é isso? Vem logo. Cara, isso vem na cabeça do crente também. Só que isso é um dom espiritual. Isso não é você que é bonzinho, fazer caridade. Não, isso é um dom. Então, o dom de ajuda e a capacidade de servir e aliviar o fardo dos outros. São dons que estão sendo ignorados. A gente comentou isso desde o início. Dom de exortação. Isso aí é para pastor de calejado, hein? Ó. Dom de exortação, encorajar, corrigir e fortalecer a fé dos irmãos. Está faltando isso na liderança das nossas igrejas hoje, tá? E, por último, eu separei mais o dom do discernimento, que é o dom que você discerne, né? De espíritos, identificar aquilo que vem de Deus e que vem do... Olha, isso não é qualquer dom não, hein? E aí, vamos falar um pouquinho? Vamos dividir com o público aí a nossa vivência, experiência? Cara, tô gostando muito, hein? Tá bom, não tá? Vou até cobrar, né? Como tá achando o Pix aí, não quer. É isso aí, pô. Vai dar muito ibope, gente. Vai dar muito ibope. Por favor. Glória a Deus. Não vou fazer caridade, tá bom? Bom, O negócio é amor. Bom, eu não sei os senhores, mas eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu não vou somente a um programa, não vou somente a uma gravação, eu vou falar do teu nome. Então não deixa eu falar do nome de ninguém lá não, eu quero falar só do teu nome. Eu orei, com certeza os senhores não foram diferentes, então por isso que você acabar de ele falar, se faz presente. quando você acabar de falar, com todos vocês falar que responder isso aqui, o Espírito Santo já estava me incomodando e eu vou lançar alguma coisa aqui no ar, tá? Amém. Vou lançar. Para o meu público ver, para o público de vocês verem. Agora, depois é o Espírito Santo que vai cobrar de vocês. Topa aí? Porque eu combinei com Deus quando ele abriu essa porta, tá, gente? Eu combinei com Deus. Que todas as pessoas que eu trouxesse aqui, que elas saíssem daqui abençoadas por ele, não por mim. Jesus. Amém. E cada um na sua missão. Porque cada um, Deus chamou... Eu já li um livro chamado Deus, Uma Vida com Propósito. Não importa se você tem fé, se você... Todo mundo... Cara, minha identidade é única, ela é só minha.
Pô, se uma planta... Aliás, eu vou falar para vocês, não tem esse obelisco aqui da cidade? Tem uma planta chamada exatamente esse nome, obelisco. Ela é como se fosse um botão de rosa fechado, que é a figura geométrica, né? No final, o obelisco, ele é assim, né? Essa planta, só dessa planta, Deus fez 638 tonalidades de cores diferentes. Só desta planta. Quantas flores, quantas plantas existem? Rapaz, muita Então, tinta, hein? então, irmão, a minha vida é única. Deus não me fez para me poder. Boa. Pô, Deus não fez. Boa. Deus tem um propósito na tua vida, Marcelo. Tem uma vida do Senhor. Glória a Deus. Tu imagina você entender esse propósito e a gente se unir por um propósito só, que foi a grande comissão que você falou aí. Que é um propósito só, levar o evangelho a toda criatura. E aí eu vou lançar uma proposta aqui, no final desse programa, que é o Espírito Santo que mandou. Não é eu não, tá? E cabe vocês verem se isso aí é possível ou não. Porque eu pedi para Deus, que quando abrisse essa porta, que eu fosse falar da palavra dele aqui, que daqui a semente fosse lançada e que ela frutificasse. Amém? Amém. Então vamos conversar? Vamos lá. Primeiro, fala rapidinho para o nosso tempo Pá, bate e volta. O dom de ajuda vamos lá. aos outros, nós já conversamos. é, Pode até fazer uma... eu vou lá no... Posso escolher? Pode. Eu vou lá no... Exortação. Exortação. Exortação, encorajar, Eu gosto, corrigir e fortalecer a fé. eu Dois gosto irmãos. muito dessa palavra, exortar, Uhum, porque eu tô aprendendo a cada dia o que é exortar. uhum. Eu vim de uma igreja bem fechada, bem... Entendeu? Então Deus não estava lá? Estava sim. Aprendi muitas coisas lá. Mas, porque quando a gente fala em exortação, a maioria das pessoas volta a sua mente para quê? Pegar a palavra, subir em cima do altar, do púlpito lá e pegar pesado. A palavra exortação, ela quer dizer o quê? Você chamar para perto. É. Entendeu? Exatamente, Você ter o tá cajado. Isso Você aí. ter o cajado. Entendeu? O cajado, ele serve para isso. O cajado não... Aquela pontinha que tem torta lá, é para quando a ovelha está distanciando, está saindo do Tá de- propósito, você puxa, Legal, né? É. você puxa ela para perto, porque ela está se distanciando porque alguma coisa aconteceu. Ela não está mais ouvindo a minha voz. Uhum. Então eu lanço o cajado, puxo ela para perto, e perto eu tenho como falar bem no ouvidinho dela, sem expor ela, Boa. e falar, olha só, a fé em Cristo é essa aqui. Vem pra cá, eu quero cuidar de você. Uhum. Eu quero que você ande lado a lado comigo. Então, isso é uma palavra que muitas pessoas, muitos líderes, confundem essa palavra. Essa palavra não é espancar, subir em cima de um púlpito e espancar as ovelhas. Uhum. É chamar para perto e falar, vem cá, eu te amo, vamos lá que eu vou te mostrar o caminho certo. E tá escrito ali, ó. Entendeu? Exortação, encorajar, corrigir e fortalecer a fé dos irmãos. Não é afastar. Sim, mas aí, é essa forma aí que as pessoas... O Tem entendimento dificuldade que de se tem do entender. verbo, né? Porque exortar é quando eu falo. Sério, não é assim não, entendeu? Falar algo bem de perto. Entendi. Porque às vezes de longe a pessoa ela não está entendendo. Uhum. Então o bom líder, o bom mestre, ele pega o cajado, chama para perto e fala, vem cá, eu quero você caminhando aqui do meu lado. Amém. Porque aqui eu vou te... Entendeu? Então, é isso aí. Pastor Palavra de Marcelo, exortação. Eu gosto do. se quiser só escolher aí. Já que estou podendo. O discernimento de espírito, né? É interessante porque no contexto Isso é bem profundo, né? É Dom do discernimento. é um pouco mais profundo porque o discernimento ali, nesse texto aí, não está falando de demônios, né? Não. Está falando de pessoas. Pessoas. Falando de pessoas. Discernir os espíritos é discernir pessoas. Né? Então ali é aquela ideia dos verdadeiros e dos falsos. Isso lembra aquela passagem, né? Não criar em todos os espíritos, mas provém se eles vêm de Deus. É, Porque- João. carta de João. É isso? É, Tem muito a ver é. com essa palavra também. É. Não, porque às vezes aplicamos como demônios. Né? Sim, sim. Estava conversando com a Renata, interessante, estava falando, né? Tem A pessoas. Renata, sua irmã? Minha noiva. Sua noiva. Tem pessoas que o demônio está aprendendo com ela. Né? É. Meu Deus. Não, e Nós outra vamos fazer um coisa, doutorado contigo Vamos, aí. vamos trazer o evangelho aqui para. Ah. Aliás, tá evangelho por hoje, né? Vamos trazer. Ué, se a gente começar a dar muito crédito pro demônio, ué, de que então valeu o sacrifício de Jesus na Boa. cruz? Que a Bíblia diz que ele derrotou
todas as obras de Satanás. Você sabia que Satanás é chamado de o pai da mentira, mas você não vê uma mentira dele na escritura? Verdade, a gente não vê nenhuma mentira dele, verdade. Pensa no mas cabo é que isso. fala a verdade. Mas olha só. Isso é mentiroso, se mas fala a destruiu, verdade. olha só, se Jesus destruiu todas as obras do maligno na cruz, se a gente está dando crédito, significa que a gente Boa. não reconheceu o que ele Mas fez. Paulo fala de sofismas, né? Paulo fala que Pô, a salvação dos guardas de isso é sofisma. sério, Sofisma é uma mentira que aparenta ser verdade. Aí aquilo tu vai falando aquela mentira, ela acaba também se tornando uma verdade. E a gente está esquecendo, olha lá. Por isso que é dons muito ignorados. Agora, dons, aí eu passo, pastor. Dons, ele é algo recebido, né? Dado pelo Senhor. Né? Amém. Então, assim, isso torna, talvez, às vezes, queremos fazer tudo que está escrito aqui na força do nosso braço. Não, é Sim. necessário dom. Né? E depois Sem- você recebe dom, você sem- faz facilmente. Sim. Certo dia, alguém apresentando, eu falei assim, eu sou Marcelo, a seu serviço, leve. A seu serviço? Leve. Porque o fardo... É isso mesmo, vai acabar. Porque o fardo pesado já foi levado. O fardo pesado já foi levado. O O fardo- fardo dele é leve. Ou seja, não chama ele que vai bater uma laje. Não, porque o fardo do Senhor é leve, né? Ah, tá. Então, a forma de você identificar se a obra Pô, é mas aí dele... depois te explicou, né? Ah, Depois te sim, explicou, né? sim. Fala do É seu, pra criar né? dente, no sério. Pensa aqui. Cara, tô aprendendo muito hoje nesse podcast. Cara, que coisa legal. É fácil discernir, Vai né, ser cara? até difícil. Tô mandando eu diminuir os cortes. Vai ser difícil fazer corte. Porque... É só isso. É porque quando você recebe o dom, né? Você faz com Então, isso aqui, na verdade, para você não tem diferença, né? Porque o dom é dado pelo Espírito Santo, não é humano, né? Eu que vou criar uma forma Não, de fruto resolver. sim. O Fruto. fruto ele é consequência Não, de mas um falando do relacionamento. dom, do Isso. dom, O sim. dom não. O dom, por isso que o Eterno também dá dom até quem é condenado, até quem vai ser condenado, né? É. O Eterno usa até quem ele não conhece, Sim. né? Então a questão é como você quer ser usado por ele. O Como evangelho é amigo, repleto como- de pessoas que ele usou. Eu costumo dizer Nunca que... vos conheci, né? Não, Deus usou Vai improváveis, voltar não alegre, usou? né? Mas é Hein? o nome. Deus usou improváveis, não usou na Bíblia? É, Várias então, vezes é- usou improváveis. Mas o que o senhor acabou de falar, né? No final, todo não, mas no teu nome expulsamos, curamos, fizemos. Nunca vos conheci. É isso Sim. aí. Verdade. E aí, pastor? Com relação a Satanás, ele pode falar tudo que ele falar. Se ele falar uma verdade sobre qualquer um de nós aqui, ainda assim, tudo que o diabo falar se torna mentira. Se torna mentira. Ele, de fato, ele é o pai da mentira, né? Sim. É. Claro que, como o pastor disse, o pastor Marcelo É. ele é 10, Ele é brincadeira, 10. ele é 10, ele é muito bom, né? Muito bom. Então, né, dom de ajuda, né? Capacidade de servir, aliviar o fardo dos outros, né? Sim. A Isso- gente conversou isso no início, né? Nós vivemos isso aí quando teve tempestade aqui, muitas coisas Amor, tu viu, que cara? aconteceu. A Que igreja. exemplo, né? irmão? Dá a A impressão, igreja. dá a impressão que eu falo assim, olha só, arrepiado. faz o seguinte, senhor. Arrepiado. Será que o senhor precisa realmente fazer chover para provocar esse... Não é. Porque, pô, tu viu ali, cara, a cidade toda, Se moveu. motoqueiro que está acostumado a entregar droga, estava Se entregando moveu, se moveu. cesta básica. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente sabe ali, naquele momento ali, a gente parece que, igual Paulo prega, né? É nesse pra- momento que a humanidade Isso, aflora, né? aflora, e humanidade fala assim, aflora. opa, sou diferente. Porque Sim, sim. ninguém vai poder ajudar o meu semelhante. O animal está lá. E tá, pelo contrário, ele está esperando ser resgatado, né? Mas não, ali você viu pessoas de todas as religiões, todo mundo se uniu numa única causa: ajudar e aliviar o sofrimento do próximo. Será que Deus precisa fazer isso, gente? Porra! Será que Deus precisa? Quando a gente fala assim, fala de coisa simples, né? A chamada campanha do quilo, né? É. Que a gente tem hábito de levar só na Santa Ceia, né? Eu me lembro um senhor que faleceu até na barreira, que ele queria fazer o Jus, é o nome dele, Sim. e a dele e da esposa dele que faleceu, Pode que eram fazer, membros com lá da todo- igreja, Com todo... seu Delcimar e missionária Lia, Uhum. faleceram aqui nesse bairro aqui, Vila Felipe, né? Sim. Estão fazendo jus aqui, uma lembrança boa, Sim, né? sim. No podcast, que eram 2 pessoas. Seu Delcimar falava que quando a gente fosse fazer um churrasco, se tu fosse dar 1 quilo de asa, né, com pena, tu traria 1 quilo só. Mas se tu fosse dar sem pena, tu traria 2 quilos, não é isso? Então, quando você for fazer a obra social, faz sem pena, não é isso? Porque a gente tem mania de fazer só aquilo que é certo, não é isso? Sim. Mas nós precisamos fazer muito mais. Amém. Verdade. Ô, André, vamos passar para o próximo? Tá tão bom e a gente não vai, não Na vai hora tá conseguir. indo. A hora tá indo. Finalizar, não. Mano, Gente, eu não quero levantar polêmica, tá? se- Mas, até porque a polêmica gera, às vezes, um sentimento, mas aqui tá tão bom
que eu estou vendo que é o Espírito Santo que vai dar esse discernimento. Então, eu trouxe aqui 2 frases ditas por 2 pastores em épocas diferentes. Isso é importante, épocas diferentes, inclusive de pensamento do que você entende como sendo o evangelho. Né? Ou seja, o evangelho nós já conseguimos ver que ele não muda, né? Ele é o mesmo, não muda. O que muda somos nós. E aí teve esse pensamento. Eu tenho aqui 2 pensamentos de um que já partiu, né, com quase 100 anos, Billy Graham. Esse homem aqui, inclusive Jesus fala que em meu nome você fará as coisas iguais ou maiores do que eu. Jesus nunca lotou o Maracanã. Billy Graham lotou o Maracanã. E na época que o Maracanã tinha geral. Você fala da curva. Tá, 240 mil pessoas 240. e 24 mil aceitaram Jesus na cruzada evangelística. Glória a Deus. E esse homem diz, a Bíblia é mais atual, eu acho que é o tema que nós estamos, né, de certa forma, colocando aqui. Nada é novo, tudo que a gente conversou aqui, tudo é bíblico e lá não mudou nada. E aí ele insiste, a Bíblia é mais atual do que o Jornal da Manhã. Mas aí a gente pega um pastor agora novo, recente, muito conhecido na internet, é só vocês botarem lá, e ele diz, nós precisamos atualizar a Bíblia. E aí, gente? Pastor, precisamos atualizar a Bíblia? Posso passar essa bola para o senhor? Quero ouvir o senhor. Não é para gerar polêmica, não, mas é que a gente está vendo, desde o início, a gente está discutindo aqui, parece que o evangelho ele é o mesmo. Ele não muda. O que muda somos nós. A nossa maneira de entender. Se nós pegarmos o livro do Gênesis e ler com muita atenção, nós vamos ver que parece que a gente vive o Gênesis hoje, né? Sim. Então, o ser humano, ele... Em qual parte específica? Principalmente... Pode resumir, pra você lembrar. Quando a Bíblia diz que caso se dá em casamento, que os filhos dos homens tiveram relações Gênesis ali, 6, seis, então, Sim. a questão de Caim e Abel, enfim, né? A gente parece que a gente vive a atualidade hoje. Não mudou nada, né? Em termos humanos. A história da Bíblia, ela não vai mudar. O ser humano, eu creio que ele não evoluiu muito. Ele não, quando você fala na questão da evolução, né? Mas o homem teria que ter, espiritualmente falando, o homem teria que, acerca do conhecimento de Deus, ele teria que evoluir. Nós estávamos falando aquele dia lá no podcast do pastor, que a Bíblia, ela é simplesmente, né? Ela é o mar, né? Para mim, ela é o mar. E no fundo da Bíblia, né, está o pré-sal, né? Que é a fonte de toda a riqueza. Ou seja, a energia. A Bíblia, né, ela só não se atualiza para quem não se atualiza nela. Para quem não. Para quem. Josué, Deus disse para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Então, agora, se eu olhar para a Bíblia e não orar, eu não buscar a ajuda do Espírito Santo para me interpretar, porque a Bíblia é um livro espiritual. Amém. Né? Então, eu preciso da ajuda de Deus. Então, eu creio que ele vai te fazer te entender na linguagem de hoje. Ele vai te fazer entender, a Bíblia vai trazer resposta para você, né? ou orientações, né? Ou discernimento no momento certo. Então, quem precisa atualizar a Bíblia? Quem não ora. Ou quem quer mudar os planos de Deus, ou quem tem a intenção de ser Deus, né? Ou o culto dele, a apologia a ele, então ele quer a ideia dele dentro da igreja, então depende da direção que ele quer. Deus, então, apologia ao homem. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus. Por isso nós estamos sentindo a presença. Então, a Bíblia, ela só não é mais profunda para quem não se aprofunda nela. Amém. É isso mesmo, Marcelo. Então, eu conheço Gostei dessa. Pastor a Bíblia só não é mais profunda porque tem sabedoria, hein? Glória a Deus. Ela só profunda. Glória a Deus. Teve um homem que disse que o livro sagrado, nós chamamos de livro sagrado, né? O livro Sim. sagrado, ele é profundo como o oceano e raso como uma poça d'água ao mesmo tempo. Sim. Então depende do quanto tu quer mergulhar. Tá vendo só? O pastor Ed Renner, eu gosto dele, eu conheço ele há muito tempo. Eu não sei se essa frase dele está fora de contexto, né? Eu não sei o contexto que essa frase foi liberada. Não, essa frase foi famosa que foi... mas esse negócio de corte é perigoso, né? É perigoso. Então, assim, eu não conheço, tá? Eu não, conheço. Billy Graham eu conheço, tem alguns livros dele que eu já li. Já me ensinou muito. Eu aprendi que um erro meu não anula os meus acertos, né? Então, assim, se ele errou com essa frase aí, claro que errou. Só que essa frase não é dele, né? Gênesis 3 essa frase de Satanás, né? Sim. É assim mesmo que Deus disse. Isso. Quando o Eterno falou para Satanás falou para a mulher ali, é assim que Deus disse. Não dá para atualizar isso aí, não. Então, essa tentativa é desde o Gênesis, né? Verdade. Isso vai ser novamente Mateus 4,
Quando o pai fala que... é o que ele fala, né? Parece que a gente é a mesma pessoa. Mas Salomão diz que nada acontece de novo debaixo do sol, né? O que acontece são resets, né? Sim. São resets, porque chega um ponto que a humanidade perde o freio, só precisa fazer um reset. Então, assim, só finalizando, o livro sagrado, ele é, né? A palavra é. Tem pessoas que falam assim, a palavra, ela se renova. Não, a palavra, ela é. Aleluia. Né? Quem muda são os homens, quem muda é a ciência, mas a palavra, ela é. Ela é imutável. Então, quem tem que se atualizar somos nós, né? Tem que se atualizar somos nós. Foi o que o pastor falou, né? E aí, sua opinião? Precisa se atualizar? A palavra de Deus, ela é imutável, né? Está escrito que a palavra de Deus, ela é imutável. Deus soberano. E se a palavra de Deus, ela for mudada, ela for atualizada, a gente está dizendo que Deus é imperfeito. A Bíblia fala que tudo que Deus criou é perfeito, lá no princípio. Deus, conforme ele ia criando, ele parava e observava e viu tudo que era perfeito. Amém. Então a palavra de Deus ela é imutável, e igual o pastor Marcelo falou agora há pouco aqui, até porque essa palavra ela é uma pessoa. Então essa pessoa ela não pode, essa pessoa ela não pode ser mudada, ela é incorruptível. Sim. Entendeu? Está escrito na própria palavra que ele é o quê? Princípio, meio e fim. Ele é alfa e o ômega. Então ele é imutável. E o que tem que mudar somos nós. E a Bíblia, ela é o quê? Ela não é um livro qualquer, ela não é um jornal qualquer. Ela é a Bíblia, ela não foi feita para ler. A Bíblia não foi feita para ler. A Bíblia é um livro de meditação, de examinar. Você não vê em nenhum momento Deus falando para ler a Bíblia. Para ler examine. Porque é dela que provém a salvação e a vida eterna. Sendo que, para você meditar, você tem que ser especialista. Para examinar alguém, você tem que ser especialista. Eu não posso examinar uma pessoa que está doente, porque eu não sou médico. Sim. Então, se eu preciso que a Bíblia seja atualizada, então eu estou com problema. Não é a Bíblia que está com problema. Eu estou descapacitado para examinar essa palavra. Eu acho muito bonito, né? E quero fazer menção aqui dos irmãos, mas eu tenho um pouquinho, pegando um pouquinho de amizade com esse pastorzão aqui, e toda vez que eu participo do podcast dele, eu chego em casa e falo com a minha esposa, né? Inclusive, quero mandar um beijo para minha esposa. E o que você está achando de participar do meu? Não, sim. Porque eu já estou com ciúme. Eu já estou com ciúme. Tem um hino que canta assim, eu quero viver algo novo. Então nós estamos vivendo algo novo aqui, né? Não, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Só tá pegando por quê? A gente percebe que essa atualização aí, ela não pode ser comparada com a busca, né, do conhecimento e de uma profundidade maior. Sim. É muito importante nós entendemos a Bíblia na atualidade, mas de maneira santa. Amém. Né, que você levar para as pessoas a mensagem do Evangelho, né, não na mesma linguagem do passado. Não dá para pregar, né, uma linguagem lá do passado e querer tirar botar as lentes, né, lá no passado. A história não dá para mudar. Mas algumas coisas dá para a gente pôr hoje na nossa contextualização no nosso meio hoje, que vai dar certo. Amém. Mas sem tirar a santidade, né? Sem remover princípios. Isso, né? A fonte, né? A fonte é o próprio Deus. Sim. Não é isso? É o que ele falou. É uma pessoa, na transliteração da Bíblia, a gente não é simplesmente um livro, né, Marcelo? Pode ter nessas mudanças de linguagem, né, do grego né, foram muitas transformações que a linguagem sofreu, mas a Bíblia continua sendo a mesma. Entendeu? Nada mudou, porque a fonte é o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele não muda. Então, nós precisamos evoluir, né, como homem, como ser humano, porque um homem, como o senhor disse, aquela plantinha que Deus fez, Deus fez uma planta com toda essa qualidade. Imagina se Deus põe essas cores na mente do homem, né? Ou essas qualidades, quando o homem estiver lendo a Bíblia. Um exemplo é do Paulo. Sim. Né? Você vê o que Paulo deixou para nós, o legado, né? O que nós estamos aprendendo aqui com o senhor, falando aqui com excelência, né? O pastor. Então, eu estou aqui aprendendo. Então, não é pecado a gente crescer espiritualmente, né, conhecer. Algumas pessoas criticam, né, quem prega muito, eu admiro muito um pregador, sabe? Quando o cara vai lá na igreja pregar, eu vejo que ele tem a senha, que ele leu, que ele estudou, que ele... Gente, eu até pulo, sabe? Bacana, né? Eu pulo, eu rodo, eu dou glória, porque eu sou desse nível aí, entendeu? Amém. Mas por quê? Eu estou feliz, meu coração está feliz. Que alguém está pregando algo que falou lá no passado, que Deus falou lá no passado, mas que está fazendo toda a diferença hoje.
no momento que eu estou vivendo, está me curando, me transformando, Aleluia. trabalhando, me fazendo, me sentir um nada, né? Porque tem hora que a Bíblia, que as pessoas, tem gente que prega, o cara faz te sentir um nada. Verdade. É como se Deus te desvaziasse, fala, eu preciso te encher de novo. É verdade. Eu não preciso te atualizar, eu preciso te encher de novo, entendeu? Amém. Eu preciso te transformar mais um pouco, para que nós possamos transformar outras vidas. São detalhes, pastor. Uhum. O detalhe é que o Senhor diz que os últimos dias seriam semelhantes aos primeiros. Né? Então, adianta avançar, você vai Muito forte, né? Glória a Deus por muito isso, forte glória a por Deus isso. por isso. Vamos ver a nossa última. Estamos chegando no final. Tá tão bom, né? Engraçado que eu tô preocupado com o horário, como você pode Eu também. Não, tá tão bom. Eu Então, tenho. estamos chegando no final. André, por favor, nosso último. Esse vai ser um vídeo, tá? Esse vai ser legal. No porque- final, eu vou fazer um elogio ao podcast do senhor, para Amém. mim não ficar elogiando só Ah, como assim. ciúme. Coisa sobre 3 e Atlas que ninguém tá Presta falando. Existe sim a possibilidade do 3 e Atlas poder ser o que eu vou falar agora. Olha aí, mas Tava tá rolando a interessante. For You aqui do TikTok, vi um vídeo mostrando algo em relação a isso. Faz sentido, porque em Apocalipse 21:2 diz assim: Vi a cidade santa, a nova Jerusalém descer do céu. Esse versículo fala de uma cidade gigantesca chamada de Nova Jerusalém, que desceria do céu nos últimos dias. 3 e Atlas tem quilômetros de largura. E essa cidade descrita em Apocalipse teria luz própria, onde o próprio Deus iluminaria a cidade. Parece que o 3 e Atlas também tem uma espécie de luz própria, até mesmo já trocou de cor. Será tudo isso coincidência? Ou o Apocalipse já começou? Digita aqui se você acha que é só um cometa, ou que poderia ser a Jerusalém Celestial, ou uma nave alienígena. Eu trouxe isso para a gente fechar Bom. como uma reflexão, já que a gente consegue entender que a palavra de Deus é imutável, porque ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, verbo encarnado. Então vai aparecer, né? Nós tivemos aí na Segunda Guerra, aliás, tinha um calendário que dizia assim, ó, de 1000 passará e de 2000 não passará, lembra disso? E 2000 já estamos em 2025. Não, então assim, nós estamos vivendo também aquele momento apocalíptico. Hoje em dia, inclusive, tem pastores até que eu gosto de ouvir, igual você falou, pastores que pregam bem, mas que estão batendo muito nessa tecla de que Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. O apocalipse, os sinais estão aí tu vê. Enfim, a gente vai meditar nesses últimos minutos, a gente pode crer, porque isso aí é mais uma história, sabe, né? Foi um corpo estelar que foi detectado. Nós temos muitos satélites hoje que conseguem ter uma dimensão muito grande do universo. Sim. Aí foi detectado esqueci o nome, esse objeto estelar, que a princípio não se sabe o que é. Só que foi detectado algumas coisas diferentes nele. Ele tem uma luz própria, muda de cor, entendeu? Tem uma extensão muito grande e está vindo em direção ao nosso sistema solar. Então, enfim, será que seria o que aconteceu, por exemplo, que inclusive o meu pastor, ele acredita, né, que houve um momento lá onde o meteoro caiu na Terra e destruiu os dinossauros, né? O meu pastor fala isso. Até porque hoje nós temos a arqueologia aí encontrando várias... Ciência diz, né? A ciência, Então, mas por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo realmente um momento apocalíptico? Porque várias situações, pastores estão defendendo isso. Você tem visto isso? Sim. E aí a gente tem que aproveitar esse momento onde a gente pode passar para as pessoas. Não que... Por que acontece? Cara... Outro dia eu estava brincando com um amigo meu, que é pedreiro, que estava lá, que a minha casa tem 1,20 m de porão que eu não uso, né? Eu falei assim, pô, cara, eu acho que eu vou fazer um bunker, né? Porque pô, se tiver vou fazer um bunker, que aí o que acontece? Mas no bom sentido, né? Tipo, armazenar alimentação e chamar o pastor lá, o pastor, olha só, não tiver onde se esconder, vamos se esconder. Já tem lanche, né? Mas enfim, isso é sério, gente. Cabeça, Tem pessoas que estão muito preocupadas com isso. Aliás, isso já virou, né? Em vários lugares aí espalhados pelo planeta Terra, pessoas, principalmente que têm uma boa condição financeira, já construíram seus próprios bunkers. Mas o Apocalipse tem que se cumprir, né? Se não construírem... E aí você vê uma série de coisas. Por exemplo, a China já apresentou, por exemplo, os robôs dela cibernéticos. E aí eu vejo aquela série da Record, do Apocalipse. Cara, é igualzinho os robôs que a China já fez. Então, assim, não é coincidência, igual ele falou, entendeu? Então, eu queria que, para a gente fechar nosso bate-papo hoje, se você acredita que nós estamos vivendo um momento, não seria da grande tribulação, mas seria um de sinais, aonde estaria próximo
Você poderia afirmar isso? Ou seria só mais uma, né, historinha de que dormiu no passado? Entendeu? O que você acha? Bom, Isso seria um podcast só, né? Isso que eu tô pensando aqui. Isso mas aí é pra tema gente- para um programa só. sim. Já vai o convite, pode ser? Para o Pode próximo? ser. Pode O que ser. você acha? Da gente abordar Pode ser. esse tema. Pode ser. Que é um Sim. tema do momento, É, né? sim, É um sim. tema do momento. Sempre será Pode ser. atual, né? Eu falei contigo que hoje tinha que sair alguma coisa daqui. Então vamos lá, pastor. Só para deixar uma pitada Uma palhinha, uma palhinha para o pessoal que está nos vendo. Bom, eu não vou fazer uma afirmação, até mesmo porque a gente vê muita gente errando, dando Boa. uma opinião a respeito disso, né? Então eu quero ser bem responsável aqui no que eu vou falar, Sim. porque Mateus 25 aponta, 24, 25 aponta 24. para o princípio das dores. Sim. Tem muita coisa que já se cumpriu, profecias acerca de Jesus. Nós vemos lá em Jerusalém, né, o mar salgado lá, Sinal de vida. Sinal de vida, inclusive. Tem até uma moça que eu assisto muito lá, a Aline, né? Sim, Canal da ali, gosto muito dela. Gosto muito, então, o sinal de vida. Mas nós ouvimos falar desse tema, isso já vem um bom tempo. Existem alguns pastores que erraram aí, declarando até o dia que Jesus ia voltar. E não deu certo, não é isso? Não. Enlouqueceu muita gente aí, não deu certo. Não foi verdade. Então, eu sou muito responsável, eu até prego um pouco sobre isso, e quando eu prego com muita responsabilidade. Por quê? Na minha opinião, Sim, né, pastor. nós estamos vivendo o princípio das dores, né? E a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então é uma responsabilidade muito grande eu me ater aqui e fazer uma afirmação e dizer, realmente nós estamos vivendo um apocalipse já. Claro que talvez a gente está entrando nele, mas eu creio que nós estamos vivendo aí o princípio das dores, né? Principalmente quando nós olhamos para as guerras, não é isso? Sim. Então a gente vê que até no período da Primeira e da Segunda Guerra, as pessoas também tiveram essa mesma sensação. Quando veio existiu uma pandemia, né, Sim. que teve também, que muita gente morreu. Gripe né? espanhola. Né? Isso, então a gripe espanhola, a 1929. peste bubônica, né, que eu li Sim. até aquele livro, então li aquele livro da Anne Frank também, que falava sobre o Hitler lá, a guerra lá. Enfim, eu creio que nós estamos principiando. Eu creio que nós estamos começando, a mulher está começando a sentir suas contrações, entendeu? Para poder começar no período realmente entrar nesse período, né, do apocalipse, que aí vem, né, o tribulacionista, pré-tribulacionista, Sim. né? Então, aí já vem as explicações teológicas, né? enfim, interpretações. né, eu creio que nós estamos Mas vivendo. por Senhor, nós estamos já sentindo as dores. Estamos já começando a sentir as dores, né? Porque. Numa gravidez de 9 meses, vamos botar aí que a gente já esteja no 2 7º mês. Não, para mim ainda está no 2º mês. Já está no 2º? Para mim, sim. O senhor é bem. Sim. Eu já tô vendo a sociedade. Eu vou Ó, demorar o certo um pouquinho. hoje é o errado, Marcelo? Não, o sim. certo hoje é o errado. Justo, mas por isso, entendeu? Mas quando se fala de Satanás, Uhum. né, e fala de um nível maior de personalidade, né? Então é o dom do discernimento, De discernimento. de discernir ali. E aí, você concorda com ele, Marcelo? E aí, estamos vivendo? Não estamos? sei. Porque o segredo para entender um pouco, né? O Apocalipse é o que o Senhor mesmo disse para João. Né? Uhum. Escreve as coisas que eram, as que são e as que hão de ser. Amém. Né? Então, as que eram, está falando da revelação de Jesus glorificado, de Jesus com cabelos brancos, ali fala da vitória dele, né? Quando ele chegou aos céus. Tem um salmo que diz assim: levantai, ó portas de vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. E aí os anjos perguntam: mas quem é esse Rei da Glória? Porque não existia nenhum homem no céu. Uhum. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, então isso são as coisas que eram. Né? Uhum. João está vendo ali a glorificação de Jesus no seu triunfo. As que são era o tempo da igreja, e nós estamos nisso. Porque o Apocalipse, grande parte do Apocalipse tem a ver com 7 anos de grande tribulação, que os profetas falaram muito sobre isso. Uhum. Mas na linguagem dos profetas, eles chamam do grande e terrível dia do Senhor. Então eles contam como 7 anos como se fosse um dia, o grande e terrível dia do Senhor. O que ele falou aí não porque não tem a ver com o contexto profético, porque o contexto profético diz que a Nova Jerusalém não toca nessa terra. A Nova Jerusalém não desce. Tá aqui. vendo? Não desce. Não Uma desce. informação, um fake news. É um espiritual. fake news. É isso. A Nova Jerusalém ela só toca a Nova Viu aí, terra. meu público, como é que é bom? Eu fico feliz de trazer entrevistados à altura. Né? Vocês estão muito privilegiados. Percebi Né? também. A Nova Jerusalém é só para a nova terra. Muito bem. É. E aí, você acha? Também eu acompanho aqui os meus colegas de mesa. Uhum. A respeito desse fator aí da internet, a Bíblia fala que o Senhor não fará nada sem que antes comunique aos seus servos e aos seus profetas.
Ele não vai anunciar pela TV. Há primeiro algo fundamental para que isso seja afirmado. Confirma para mim, ainda diz também, no período da tribulação, da chegada dos dois As duas testemunhas. testemunhas. Pois Detalhe. Existe Que vão permanecer Então, um tempo dá aqui, um né? programa, Dá um programa. É. Não cortando, só fazendo uma charge, né? Não. Você já viu quantos anticristos que já arrumaram aí já? Pô, o mais famoso é brasileiro, é o Henrique. mas João Cristo. disse que muitos O acho Henrique que Cristo surgiriam, né? é o mais famoso, é o nosso dizendo, brasileiro. é isso Henrique Cristo. Entendeu? Muito Então, bem colocado aí, então eu irmão. não acho nenhum fundamento nisso. Agora que nós estamos porque a mulher está grávida e já está começando a sentir as dores, isso a Bíblia nos afirma. Ao princípio de dores, guerra, igual o pastor começou a citar ali, Amor de fome, guerra. peste, filho contra pai, Filho, pai mãe contra contra filho. mãe, Tá? tudo. Então Sermão isso está 24 acontecendo. inteirinho, né? Isso são os princípios. Ele não é o fim ainda, é o princípio de dores e ainda vai ter Muita água vai Só um rolar. detalhe rapidinho, Claro. que é interessante, que quando João escreve seres dimensionais, porque existe uma diferença de seres dimensionais para seres espirituais. Sim. Então João escreve seres dimensionais com a aparência de rãs. Uhum. Né? E se você for ver segundo o que pintam, o que mostram os ETs, São eles têm tudo- aparência de rãs. é. Então é um tempo onde Você vê que tudo é estilo da Bíblia, tá vendo? Sim. Tá vendo? tudo, não tem. A né? Bíblia pode- não tem tudo que você cria. Estão querendo cópia, banir a Bíblia das Tudo escolas, estão come- querendo, mas acaba pegando os exemplos da Bíblia para poder tudo como cria cópia. Né? tudo cópia. Tudo Muito como legal. cria Gente, a gente está chegando no final. Boa. Poxa. Então a proposta que eu quero fazer é o seguinte: vamos marcar um podcast para falar só sobre Apocalipse? Fechou. O que você acha? Fechado? Fechado? Fechou. Fechado? Agora, se a gente fizer e o pastor Zé não concordar com a gente, depois a gente conversa com ele. E a tá? outra coisa, ó, isso aí ó, é outra coisa Traz a que memória Deus dele. colocou no meu coração, meu Deus. fica a critério de vocês e a gente pode resolver isso nos bastidores. Que seria o quê? Jesus mandou a gente olhar para os perdidos, não é? Vamos fazer alguma coisa por esse povo como igreja? O que vocês acham? Quem criou o espelho foi os seres humanos. Né? Ó, fazer uma caminhada antidrogas, fazer alguma coisa para mobilizar essa sociedade, mas com o poder do evangelho. Deu para entender? Não é uma caminhada tipo caminhada. Não é movimento, né? Não, pastor? não, tipo essa caminhada que tem aí, fala aí do Marcha para Jesus, nada disso. Nada de show E nada gospel. contra também. Né? Nada contra também, Não. quer fazer. É uma proposta. Mas eu gosto uma também. coisa focada nos perdidos. Tu imagina bem, uma caminhada da igreja antidrogas. Meu irmão, Deus está falando aqui comigo, a hora que tu fizer essa caminhada, almas vão se render. Glória a Deus. É isso que Deus está falando. Sabe por quê? Porque ninguém resiste ao amor de Jesus. A mensagem do Evangelho. Não é a mensagem de uma pessoa, de um cantor. Deu para entender? É uma caminhada mesmo, com foco nos perdidos. Ou seja, preparar tudo. E ó, vou te falar, estou sendo ainda muito otimista. Se possível, esse ano ainda. Esse ano ainda, você convoca a tua igreja, o senhor convoca a sua, a gente se reúne, porque a gente ainda está numa sociedade livre, a gente se reúne, bota propaganda, a gente se reúne, porque isso aconteceu, isso aconteceu em 2019, nós fizemos um jantar para os moradores de rua ali, pedimos permissão ao Shopping Dom Pedro, o síndico autorizou, a gente reuniu 300 pessoas, e aí no final a gente viu que estava tão organizado, que fizemos uma mesa de Natal, que não era de um jantarzinho, não. Era tudo que você teria no seu Natal, rabanada, tudo. Porque era o melhor, porque Deus deu pra gente o melhor. Então, se você faz na tua casa o melhor, vamos fazer para ele o melhor. Porque lembra? Mateus 25, 35, nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para Jesus. Meu irmão, só sei que quando eu fui ver, já tinha 300 pessoas organizando, várias igrejas. E aí, na hora, a gente esqueceu do principal, que eram os moradores de rua. Aí eu saí com a Kombi, fomos pegando, conseguimos trazer 21 pessoas. 300 pessoas se reuniram para atender 21. Tu sabe o que aconteceu? 6 aceitaram Jesus. Aí teve irmão de igreja que falou assim: para que isso tudo? Assim mesmo. Para que isso tudo? Eles não são irmãos Não, da igreja. escuta. Olha aí, escuta. Para que isso tudo? É o testemunho ali. Sabe o que aconteceu? Tinha uma pessoa que era do Centro Pop. Aí ela me liga durante a semana: Sérgio, tu lembra de um daqueles 6? Ela era da segunda igreja, mas trabalhava na prefeitura no Centro Pop, que é o que cuida do morador de rua. Uhum. Então, o russo, tu lembra do russo que ele aceitou Jesus? Lembra? Ele morreu essa semana. De HIV. Ele era soro positivo. Irmão, na mesma hora Deus falou assim: Sim. tá vendo por que eu fiz aquilo tudo? Para salvar uma alma. Para salvar uma alma, irmão. O que aconteceu com a gente lá. Para salvar uma alma, irmão.
Tu entende? O que a gente precisa hoje é viver o evangelho de verdade. É parar de fazer essas... Pode acontecer? Pode. Mas a proposta que eu estou lançando aqui são duas. Vocês entenderam, né? Um podcast ano que vem, porque esse é o último do ano, por isso que eu quis fechar com chave de ouro. Ano que vem um podcast para a gente falar de Apocalipse. E quem sabe esse ano ainda a gente fazer uma marcha antidrogas para que a gente sabe que essas pessoas Jesus ama, cara. Jesus ama essas pessoas, cara. Tu viu o Ministério da Cristolândia? Surgiu... Por acaso não, Jesus falou, não, eu vou te errar o caminho para você montar uma igreja aqui, porque eu vou montar uma obra aqui. E hoje a Cristolândia, pô, você tem que acreditar, cara, nos dons espirituais. Fazer você errar para acertar, né? Então, tá lançada a proposta? Tá lançado. Vocês Amém. depois me falam se vocês aceitam, Amém. tá bom? Glória a Deus. Então vamos fazer nosso brinde. Eu tô sem água, mas... Não. Vamos lá. Guarda seca. A seca também, pastor. Meu irmão, tu já Obrigado, tem a filho. água. A água da vida tu já tem. A água da vida tu já tem, cara. Pô, Tá ótimo, tá ótimo. quem tem água da vida nunca mais. Você não depende dessa garrafa, não. Outro vai? Nunca mais terá? O homem, Sede. vive pelo bocado de água, né? Aqui, foi muito bom, não foi? Foi ótimo. Que bate-papo gostoso, que presença. maravilhosa. Foi benção, glória a Deus. Foi. Foi top demais. Acabou? Acabou. Só Aqui, mandar não, mensagem aqui. Vamos fazer o brinde e aí a gente encerra. Falou? É isso, Eita. Eita. tá bom? Então, um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez, tá? Um bate-papo muito bacana, muito legal e que não faltou a presença Glória a Deus. de Deus. Amém? Beijo no coração, despede-se aí, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus Até o abençoe próximo. vocês. Até a próxima. Esperamos no próximo. Se assim Deus permitir. Amém? Amém.